Pessoal, nós vamos começar a reunião devagarinho. Ainda temos poucas pessoas, porque houve uma distócia, na verdade. A gente achou que podia ser que era num outro hotel que também era Mercury Ibirapuera. Na verdade, o outro é Gran Mercury e esse que é o Mercury. Mas a gente errou também. A gente quer pedir desculpas. A Rosana vai gravar. Então, assim, eu vou colocar algumas questões para a gente abrir. Na verdade, assim, não é palestra. São algumas questões que a gente vai colocar em vista da gravidade do momento. Então, deixa eu botar aqui no meu. Aqui é meio ruim que fica caindo. Não, mas a gente tá chegando, gente. Oi, Júlio, tudo bem? Chegou na hora. Olá, Ai, que bom nos conhecer pessoalmente. Então, a primeira coisa, a gente pode retomar um pouco da discussão do Supremo Tribunal Federal, que parece que eles têm uma boa vontade de privilegiar as doenças raras, mas a gente tem que ter a visão que o país vive uma crise violenta nesse momento. A gente teve uma experiência agora recente com o Ataluren, né, que é da PTC, e que na verdade foi mais tranquilo do que a gente imaginava. A gente tinha um parceiro que era a FAG, e eu vou ficar longe que senão eu não consigo ficar repetindo. Que na verdade assim, a gente fazia os relatórios, mandava para a FAG e a FAG. Então, a medicação era via oral. Agora a gente tem a entrada de uma segunda droga em relação à distrofia, que é o eteplirsen. A gente vai ter alguns problemas com o eteplirsen. Em tese serviria para 13% dos meninos. Me parece que é um pouco mais, pelo menos assim, no meu, assim, não é estatística, mas eu acho que eu tenho muito mais do exon 51 do que tinha mutação nonsense. De ponto. Mas temos alguns problemas. Um problema enorme que nós vamos ter é que a empresa não está no Brasil. Tá? O Júlio, depois o Júlio vai falar daqui a pouquinho, ele esteve em Londres e conversou com o pessoal da Sarepta. E eles não falam muito claramente em vir para o Brasil. Mais um agravante é que a Sarepta também será distribuidora do novo medicamento da Summit, que é para utrofina. Esse seria para todas as distrofias. Esse seria para todas as distrofinopatias. Exato. Do Shane Becker, né? Então eles não estão no Brasil. Esse é o problema número 1, porque a empresa ela tem que dar um apoio, né? Então a gente tem um governo em crise, um Supremo decidindo e não temos uma empresa apoiando nesse momento. O outro problema é que a medicação não é via oral. Exige uma administração endovenosa semanal, para sempre. Aí você fala assim, mas como que eu vou fazer no meu filho, se o meu filho, cada vez que vai tirar sangue, pega 3, 4 picadas? Né? Todo mundo conhece bem essa história da dificuldade de acesso venoso. Existe um dispositivo que pode ser colocado, chamado Portocat, que é um dispositivo que fica debaixo da pele, né? E esse dispositivo ele conecta com uma veia de maior calibre e facilita, assim, que faz uma cirurgia vascular, é uma pequena cirurgia, pode ter até no mesmo dia, mas assim, ele facilita o acesso venoso, não fica... pronto. Assusta um pouquinho, mas assim, acaba ficando mais tranquilo, porque fica toda hora funcionando os meninos toda semana, e fora aqueles que já têm o braço um pouquinho mais dobrado e terão mais dificuldade. Isso é um... Eu acho que é o seu. Não, eu estou tentando, por causa da pergunta, vou ter que tirar o som dele aqui só para poder acompanhar aqui as perguntas. Pode deixar sem. Mas essa carga parece que está acabando. Está acabando? Parece que ele está falando que está pouco. Por isso que eu quero deixar conectado. Se você quiser, isso aqui é ruim, depois tem um outro que é melhor. Tá tentando me... Pronto, retomando, né?
Então, assim, a gente tem também talvez uma possível necessidade, uma possível e provável, talvez não na primeira vez, nas primeiras vezes, mas com o tempo, cada vez vai ficar mais difícil pegar o acesso venoso. Então, e aí o fato de eu ter que pôr um porta-CAT significa que eu não posso pôr essa infusão no postinho de Sadal BS da esquina. Né? Eu tenho que ter uma condição higiênica, assim... É isso que eu ia falar, porque no caso seria uma porta, né, Ana? É uma porta. Ele fica debaixo da pele, mas você vai infundir, então, né? Então, assim, exige... Eu imagino que exija um ambiente hospitalar. E aí, quem paga essa conta? Que local que... Quem normalmente é a empresa que faz esses contatos. Ontem eu tive numa reunião com a Biogen, que é a empresa responsável por trazer o Nusinersen, que é uma medicação que vai servir para atrofia espinhal. Uhum. O Nusinersen, ele vai ter que ser aplicado intratecal, quer dizer, pelo líquor. Mas, por outro lado, ele é mais espaçado. Então, assim, tem coisas e tem coisas, né? Vai precisar de um ambiente oncológico, que é pelo líquor e tal, a gente chama de intratecal. Mas a empresa estando aqui, a empresa vai fazer um levantamento do que tem no Brasil, a empresa vai tomar conta, a empresa vai fazer os contatos. Né? Então, a empresa vai ter um papel preponderante. Aqui, nós não vamos ter essa empresa, pelo menos, daqui a pouco vai ser o seguinte, a gente não vai ter agora essa empresa, né? E a gente não vai ter um governo querendo nos servir. E lembrar que o Eteplirsen, ele é o triplo do preço do Otaluren. Meu Deus! Então vai ser uma medicação cara, a gente não vai ter uma empresa. Assim, você não pode simplesmente chegar para o seu médico e falar assim, faz um relatório para mim. Porque, na verdade, assim, se eu, por exemplo, eu como médica, me chamam assim, onde você pretende fazer a infusão para o seu paciente? Quem que se responsabiliza? Quem que vai treinar a equipe para fazer a infusão? Não tem. Tá? Então, assim, tem toda essa complicação que vai esbarrar também no médico. Como é que ele vai assumir se ele não tem uma retaguarda? Tá? Então, assim, por isso que eu achei importante a gente trazer para a discussão tudo isso, porque se eu não tenho uma empresa e se eu não tenho um governo muito atuante, acho que a gente vai ter que ter uma... Que eu falo, então, as associações têm que ter uma atitude um pouco mais ativa. Tá? Então, a gente até falou de fazer a Aliança Distrofia Brasil e começar a frequentar os ambientes brasilienses. Tá? Não sei se vai ser no que ministério, se do deficiente, se da saúde, se na casa da Mara Gabrilli. Eu não sei o que fazer e é por isso que tem essa reunião. Tá? Isso é uma coisa que eu defendo, Ana. Faz tempo que eu acho que a gente tem que começar a estar lá, entendeu? Tem que mobilizar as bancadas federais de todos os estados, né? Porque cada um aqui é de um estado diferente. A gente tem que dar um jeito de mobilizar a bancada federal, porque a gente sabe como é que funciona nesse país, entendeu? Não é a gente segurando faixa lá, fazendo movimento, que vai mudar a cabeça deles. Eu acho que eles vão fazer isso quando eles tiverem interesse político. Vai ser quando o deputado fulano de tal, o senador fulano de tal da bancada for lá e tiver alguma coisa para trocar com eles. Aí eles vão se comprometer. Então a gente tem que começar a fazer essa parte política mesmo. Eu acho assim, e acho que as pessoas têm que ser um pouco mais ativas, temos porque que fazer isso. Deixar como você veja, essa reunião foi amplamente divulgada no Facebook. Eu estava contando pelo menos com 50 pessoas aqui. Quantos nós somos aqui? Tá? Então. Exato. Hã? Exato. Pouca gente. Chegaram mais dois. Tá? Então, eu acho que a situação é essa. O Júlio quer falar, Júlio? Já de Jojo. Aí a gente abre para o povo dar ideias, né? Que eu acho que é essa a situação. As pessoas conhecem. Olha, a filmadora é péssima. Mas aqui eu tô com uma assistente aqui para ver se eu tô... É impressionante que funciona. Funciona muito bem. O Júlio é pai de um menino também. E ele teve agora no Cuido do Xene, né? Que teve um congresso. E ele teve a oportunidade de conversar com o pessoal da Sarepta. Fui... Então vamos lá, vai lá.
Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu fui participar do congresso da Action Duchenne, que é uma das principais organizações de pais que existem hoje no mundo. Eles são representantes lá no Reino Unido e é uma associação bastante forte, bastante influente. E uma vez por ano eles organizam o congresso deles, onde eles reúnem médicos, onde eles reúnem empresas e principalmente pais, né? Esse ano teve a presença de 550 pessoas nessa reunião. É feita em 2 dias e assim, acontece tanta coisa que é preciso até separar em salas, porque as coisas acontecem ao mesmo tempo e você não consegue nem participar de tudo. E eu fui participar dessa reunião, avisei a Ana que eu ia, quer dizer, todo o pessoal da Aliança Distrofia Brasil sabia que eu ia, então eu reuni algumas perguntas. Especificamente, a Ana queria que eu conversasse com a turma da Sarepta, que são as pessoas que eu já conheço já há algum tempo. Eu tenho acompanhado a evolução dessa companhia, o que eles têm feito, para onde é que eles desejam ir. Acho que vale a pena explicar que essa companhia é uma companhia de capital aberto, quer dizer, ela tem ações na bolsa. Quando uma companhia ela tem ações na bolsa, eles são muito cuidadosos de declaração que eles dão para as pessoas, porque qualquer coisa que ele fale para alguém, aquilo lá pode mexer no preço da ação. Então, quer dizer, por que eu sei de uma coisa que você não saberia? Então, as pessoas, quando uma empresa é desse tipo, eles são muito cuidado com aquilo que eles falam. Então, como até antecipei para o pessoal, eu falei, olha, eu vou conversar com eles, mas tem certas respostas que eu vou fazer as perguntas e eu já sei as respostas. Mas eu tenho que fazer as perguntas e eu tenho que ouvir as respostas. Então foi bem isso que aconteceu. Eu falei com três profissionais lá. Né? O primeiro eles chamam de relações com pacientes. É a pessoa que mais conversa com pais, principalmente, obviamente, né? Com esse nome de cargo, relações com pacientes, é a pessoa que mais conversa com os pais. Eu conversei com a nova médica-chefe, então eu conversei bastante. E rapidamente eu conversei com o presidente da companhia, né, que é uma pessoa que eu já conheço já há alguns anos de lugares. Ele antes ele era chefe, e aí eles trocaram o presidente da companhia e ele acabou sendo o novo presidente da companhia. Foi efetivado há pouco tempo. Começando primeiro com a conversa rápida que eu tive com ele, bom, basicamente ele foi numa outra companhia de tecnologia, biotecnologia, que era a Genzyme. E a Genzyme acho que ela tem, né, aqui no Brasil, né? Pois é. Então era interessante que ele conhecia o Brasil. Ele já sabia do tipo de dificuldade que ele enfrentaria aqui no Brasil. Eu comentei com ele sobre o processo, quer dizer, a discussão que está tendo no STF. E então foi uma novidade para ele, né, na verdade. E o que eu propus a ele é que a gente ia manter ele avisado, ele e a companhia, sobre quer dizer, como que esse negócio está andando. É muito importante para eles, porque a Ana ela começou a conversa explicando como foi o caso com o medicamento da PTC, né, o Batalure. Então, quer dizer, as regras para como seria distribuído esse medicamento, vamos se ele estivesse disponível aqui, são coisas que não estão muito claras e uma companhia ela precisa de clareza para ela poder tomar uma decisão de entrar aqui no país. Pouco antes de eu conversar com o Ed, eu conversei com o pessoal da Summit, que é uma outra companhia importante, que a Ana também mencionou, que ela está produzindo hoje, está em testes, um medicamento de... como que a gente chama aquilo? Aumento de eutrofina, né? Isso, estimulação, boa, estimulação. Estimulação de eutrofina, que é uma proteína que tem características muito parecidas com a distrofina, então
Se você coloca a utrofina onde não tem distrofina, teoricamente a membrana celular ela fica mais estável e teria um efeito muito positivo nos pacientes. A Sarepta, como é uma companhia que está na frente, ela fez um acordo comercial com a Summit e hoje, então, eu descobri lá que a Summit, melhor dizendo, a Sarepta, ela tem os direitos de comercialização dos medicamentos da Summit para a América Latina. Ou seja, o dia que sair o remédio da Summit, na verdade quem vai vender é a própria Sarepta. Bem, a gente está falando de, na melhor das hipóteses, 2020 o medicamento. Foi a data que eles informaram lá. Aliás, uma coisa importante comentar, né, também. O que eu estou falando aqui são as coisas que eu ouvi lá, coisas que eu ouvi deles e eu acho que todo mundo tem que ouvir, prestar atenção, mas é difícil saber se na semana que vem, no mês que vem, essas coisas vão mudar, né? Vocês sabem como eu que, na verdade, normalmente elas mudam para demorar mais e não para demorar menos. Sim, infelizmente. Né? Mas, de qualquer forma, as coisas estão andando. Então, só estou falando isso só para a gente não tomar assim, ao pé da letra tudo que eu vou dizer, porque, na verdade, é o que eles disseram para mim, dentro de todas as limitações que eles têm para falar, por serem companhias que têm ações no mercado, que têm investidores, e também por eles estarem falando como um pai. Embora, da minha própria carreira profissional, eu sei o que perguntar para eles, né? Então, normalmente eu consigo tirar a informação mais do que as pessoas conseguiriam. Enfim, é isso que então a Sarepta vai distribuir o medicamento da Summit e a previsão da Summit é que esse medicamento esteja disponível em 2020. Essa é a primeira data. Poucas empresas, inclusive, gostam de falar de datas, né? Então, achei da parte deles corajoso eles dizerem isso. Então, eventualmente, o próprio medicamento da Summit seria 2020. Mas o medicamento da Sarepta tem essa aprovação condicionada nos Estados Unidos e vai ser comercializado lá. Então, a gente chega na nossa conversa, né? Quer dizer, onde que o Brasil entra nessa história. Eu tive a oportunidade de conversar com mais paciência com a chamada doutora Genevieve, que é a médica-chefe da Sarepta. E, bom, enfim, ela tem um cargo técnico, ou seja, ela não sabe qual que é a decisão negocial de a companhia resolver abrir uma filial no México, ou no Brasil, na República Dominicana ou em qualquer outro país, né? Então, sobre isso ela pode responder pouca coisa, sobre quando a Sarepta vem para o Brasil. Mas eu fiz as perguntas sobre mais técnicas que a Ana pediu para eu fazer, que era em relação aos protocolos, como que a medicação ela seria disponibilizada para os pacientes. Ela falou, olha, obviamente que eu não tenho ideia como isso vai ser em outro país, mas eu sei como a gente vai fazer para os Estados Unidos. E basicamente é o seguinte, nos Estados Unidos eles vendem a medicação. Então a pessoa que comprar, ela vai usar a sua própria enfermeira no seu próprio centro, no seu próprio hospital que a pessoa escolher. No hospital que a pessoa escolher. Da forma como ela comentou comigo, não parece ser um negócio tão complicado. Ela falou que o FDA, que é a Anvisa, né, a Agência de Saúde dos Estados Unidos, ela tem um protocolo específico para aquele tipo de aplicação, que é aquele acesso que a Ana comentou agora há pouco, para quem já viu. É um acesso que coloca aqui, né, ela me mostrou, assim, coloca aqui assim, no peito, que pega uma veia caudosa. Como? Calibrosa, é isso. Pega uma veia mais grossa, então. Então isso é sempre escolha dos pacientes. E aí o paciente vai lá e vai receber aquela infusão semanal, aonde ele, no hospital que ele quiser, com a enfermeira que ele quiser. Eles recebem em casa, Júlio? Acho que sim, se você tiver a enfermeira, se a enfermeira for na sua casa, sim. Assim, fica no ambiente hospitalar. Não. Cada país é diferente, né? Mas assim, o que eu entendi dela é que não era muito complicado o protocolo. Mas uma coisa que chamou a atenção
E é por isso que eu acho que realmente a companhia não quer se meter nessa história de ela fornecer o acesso. Porque ela começou a comentar, não, a gente prefere que a gente, acho que as pessoas vão preferir, na verdade assim, as pessoas vão preferir usar esse tipo de acesso porque ele é fixo e tende a ter menos infecções. Ou seja, na verdade o que ela estava querendo dizer é que quando a pessoa escolhe a maneira como ela quer que o filho tome a medicação, é justamente porque a empresa não quer se responsabilizar se der alguma infecção. E do ponto de vista legal, as companhias, principalmente nos Estados Unidos, elas prestam muita atenção. Ninguém quer ser processado por paciente algum. Então elas tentam ao máximo empurrar as responsabilidades para os pais e nesse processo eles tentam, da maneira mais clara possível, dividir até onde vai a responsabilidade da companhia e até onde começa a responsabilidade do pai ou de quem o pai contratou, seja o enfermeiro, o médico, o hospital, onde se definiu que vai ser fornecida a medicação. Em relação à vinda para o Brasil, como eu comentei com vocês, o Ed, que é o presidente da Sarepta, a gente pouco tocou nesse assunto, ele realmente não estava nem sabendo dessa discussão no STF. O que a gente tem que, uma das coisas, relevar, né? Porque a gente é o Brasil e assim, para eles é bom que o Brasil tem uma população muito grande, tem uma população de pacientes muito grande, mas é óbvio que ele está de olho primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa e depois onde der. Então, ok, é nosso papel dizer para ele, cutucar ele lá, olha, o Brasil está aqui, hein? Olha, no Brasil funciona assim, A, B, C, D, E, F. Olha, se você precisar falar com alguém no Brasil, liga para a gente. Então, esse tipo de coisa, a gente está sempre em cima deles, a gente está fazendo. Mas agora, a cabeça deles está voltada para como vai ser vendido nos Estados Unidos, como vai ser vendido na Europa. Com aquela profissional que eu comentei anteriormente, que é a profissional de relações com pacientes, ela chama Kera. Com ela também conversei bastante. E a Kera chegou até a mandar um e-mail para a área comercial perguntando sobre quais são os planos para outros países. Até agora eu não tive respostas deles em relação a isso. Mas eu imagino que a hora que eu receber essa resposta vai ser um negócio bastante vago. Porque, como eu comentei com vocês, é uma empresa de capital aberto, a empresa tem ações na bolsa, nos Estados Unidos, etc. Então eles tomam muito cuidado com o tipo de informação que eles dão. Se tiver alguma coisa mais certa do que eles vão fazer no Brasil, eles vão colocar isso no site deles, um documento assinado pelo presidente, etc, etc, dizendo, o ano que vem vamos fazer A, B, C, D no país Brasil, sei lá, Brasil, Argentina, tal. Então eles tomam bastante cuidado com a forma de divulgar essas informações. Então, no fundo, eu não espero uma grande resposta em relação a isso. Enfim. Acho que próximos passos. Em média, a cada 6 meses, entre 3 e 6 meses eu converso com essa turma para saber o que eles estão fazendo, como é que as coisas andam. Então, eu espero conversar com eles nos próximos meses para, de novo, ficar cutucando aqui essa parte. E aí, como é que foi? Alguém te respondeu alguma coisa? O que o pessoal da área comercial te falou? Mesmo que eu não espere uma resposta muito conclusiva, quer dizer, é parte do nosso trabalho, da nossa obrigação, né? Como pais, inclusive, de ficar lá cutucando, né? Para saber... Mostrar interesse. Mostrar interesse para saber o que é que está acontecendo. Então, nos próximos dias de novo, voltar, quer dizer, essa semana vamos mandar um e-mail e tal, enfim. A gente tem que estar sempre perguntando para ver que tipo de resposta a gente recebe. Então, acho que esses são os próximos passos, continuar pegando no pé deles. Né? Como eu comentei, me coloquei à disposição para eles conversarem comigo. Quer dizer, quando eu digo comigo, na verdade estou dizendo a Aliança Distrofia Brasil, né? Quer dizer, porque eu sou o canal
que vai distribuir o tipo de pergunta que ele fizer. Se ele fizer uma pergunta médica, eu vou falar com a Ana. Se a Ana não puder responder, ela vai acabar direcionando para alguém. Então, o que eu quero é que eles saibam, que eles tenham certeza de que eles têm um canal aqui no Brasil sobre quem conversar sobre os próximos passos que eles vão tomar aqui. Então, enfim, o resumo da ópera é: a companhia, ela sabe que o Brasil é um mercado bastante importante, mas hoje eles têm outras prioridades e cabe a nós conversarmos, discutirmos e, quem sabe até no caso que a gente está falando aqui, pressionarmos para ter um ambiente claro, né, de forma que eles possam tomar as decisões deles. Então, por exemplo, vamos supor o melhor dos casos para a gente. O STF cria lá uma regra na qual é bastante viável que uma companhia como essa ela venda a medicação e o governo pague por isso. Aí, obviamente, os caras vão vir aqui correndo, é capaz até de passar na frente de outros lugares. Por quê? Porque existe uma regra clara e um ambiente de negócio onde ele sabe que ele pode vir aqui vender o medicamento dele porque alguém vai pagar por aquilo, né? E esse negócio ele custa muito caro, né? Em média, você gastava antigamente, quer dizer, até hoje, é o histórico, quase 20 anos e 1 bilhão e 300 milhões de dólares para desenvolver um medicamento. Então, quando a população que vai receber esse medicamento é pequena, quer dizer, a gente tem que imaginar que vai custar caro. E o que eles divulgaram até agora de informações, a dose mínima, que é 30 miligramas por quilo, vai custar 300 mil dólares por ano. Então, é o tipo de coisa que nem gente rica paga, né? Portanto, é muito importante a gente saber que tipo de ambiente que a gente vai ter em relação ao governo, né? Que forma que o governo vai se responsabilizar por isso, para a gente poder, no final das contas, reivindicar que a companhia se instale aqui e venda esse remédio para a gente. Porque quem paga 300 mil dólares por ano? Ninguém. Do governo, né, Então, pelo momento político que a gente também está vivendo, né? A gente tem todo um cenário político que vai impactar nessa coisa também. Tem que pensar realmente em estratégias para que essas coisas possam ser, mediante o que está vendo com a PEC, agora 55, a gente vê que não vai ter muita luz no final do túnel daqui a pouco. Então, se de antemão já começar a fazer todo um movimento político, não político partidário, mas um movimento político mesmo, em cima, para que essas coisas, em cima de Congresso, com o senador, não começar a fazer um movimento, tem que ser um movimento muito grande, porque por esses valores, eu fui de saúde, né, no Rio a gente está participando de uma opção de coisa, e a gente, cada dia mais, eles estão fechando, apertando. E a questão da judicialização, hoje é um grande, vamos dizer, entre aspas, um grande problema que o Brasil está querendo segurar, botar o pé no freio, né, em relação da judicialização. A gente tem assistido muito isso, a gente tem teses de doutorado em cima disso, um próprio Ministério Público falando a respeito disso. Então, realmente, as pessoas, a gente tem que ter uma aliança muito forte, como vai poder fazer essa interlocução com empresas, essas coisas todas. Eu não sei, eu penso nisso, nessa visão macro. A clareza da forma como eles vão receber pelo remédio que eles vão vender é fundamental. Porque se tem uma coisa que é positiva, nessas reuniões, em todos os congressos que eu vou e que eu já fui, é que eles recebem o Brasil muito bem. Então eles têm uma curiosidade muito grande sobre como as coisas funcionam aqui. Porque eles sabem que a população aqui é grande. E a gente sabe que se a população é grande, a quantidade de pacientes também vai ser grande. Então eles têm uma curiosidade muito grande sobre o que acontece no Brasil e de que forma que eles podem vir para o Brasil. Então, onde a gente pode atuar é esclarecer para eles e, eventualmente, ensinar para eles qual é o caminho das pedras para que eles realmente se interessem, se instalem aqui e comecem a vender os medicamentos que a gente tanto precisa. Eu acho que isso que o Júlio falou é
aquilo que a gente estava voltando, né? A gente vai ter que entrar no Ministério. Eu também. Né? Não tenha dúvida. Essa história que assim, eles dão um remédio na casa da Rosana e ela se vira para aplicar, peraí, de repente eu tenho portocátice, eu não posso deixar. É um remédio muito que eu tenho que garantir uma condição de segurança. É diferente, sabe? Eu posso ter você que tem um nível social que você vai levar no Einstein para o teu filho colocar, e eu posso ter um coitadinho que vai levar no SUS, que no meio do pronto-socorro, que vai ter que infundir rápido, que não é bem assim. Então, eu acho que a gente tem que ter muita clareza. A gente tem pessoas a 800 quilômetros de Belém, na Amazônia. Isso é muito importante, porque assim, é uma aplicação semanal. Então, não adianta o cara da Amazônia, da floresta, vir para São Paulo, não, ele não tem jeito. Tá? Assim, uma distância de 4, 5 horas semanal também já inviabiliza para muita gente, né? Então, é uma coisa assim que a gente vai ter que definir. Não tem uma resposta para isso, se vai ser um centro universitário, se vai ser o HC da cidade, ou o que tiver na cidade, sabe? E quem vai fazer esse ponto? E assim, então eu acho que entraria muito para ir para o Ministério. Não sei muito bem se seria a parte da deficiência, talvez falar com algumas pessoas lá. Então, eu acho assim, nós temos algumas coisas, nós temos algumas frentes aí, que eu também concordo com a Rosana que a gente tem que começar a politizar a discussão, entendeu? Nesse sentido, a gente tem que começar a politizar. Então, algumas coisas a gente tem que tentar se beneficiar daquilo que a gente já tem que não funciona. Tá? Então, como você colocou aí, as medicações, elas são intravenosas. Até o Daltrofina, Júlio, é intravenoso também? Daltrofina ela está em experimental, ainda está para 2020. Mas é uma pílula. Mas seja como for. O que é isso no Brasil? Só que a gente sabe que, como tudo, a legislação do home care só funciona judicializando, né? Aí temos aquela questão que nem o home care atende, que é esse que a Rosana citou aqui agora, do menino que está lá na Amazônia, lá na beira do rio, né? Então ele teria que realmente ter um centro, um pseudo de referência mais próximo, credenciado pelo SUS. Não precisa nem estar na Amazônia, um por estado, um no por Brasil estado, exatamente. É pouco, que tivesse. É pouco. Então né? essa é uma questão que a gente precisa politizar, porque a gente poderia, primeiro, tentar fazer com que a lei de home care, que já existe, ela seja pactuada pelos estados, que não está sendo pactuada pelos estados e municípios, e funcione melhor para resolver a questão dos urbanos. Agora, a questão do zona rural, vamos dizer assim, teria que ser realmente um centro de referência mais próximo em cada região. Essa é uma questão. A segunda questão, que o Júlio citou aqui, que é a questão comercial. Porque, veja bem, o que o Júlio falou aqui, que a Ana também já falou. Vamos resumir. Existem interesses diversos envolvidos na nossa aula. Existe o interesse das empresas que desenvolvem os remédios, que é o interesse comercial. Esse é o primeiro interesse. Existe um segundo interesse, que é o interesse do poder público. De cumprir, eles têm que cumprir a lei, né? Porque a gente está lá pressionando. E existe o nosso interesse, que somos pais. São interesses totalmente diversos. Existe mais um interesse. Mais um. Que é dos profissionais de saúde. Do profissional de saúde. Então, olha só, são 4 interesses. Porque o profissional de saúde, assim, na hora que o paciente receber, se assume fazer um portocate no hospitalzinho da esquina. Porque ele sabe que ele pode ser, como você falou, ele sabe que ele pode ser responsabilizado caso alguma coisa dê errado. Então, são 4 interesses diversos que nós vamos ter que encontrar um meio termo. Então, cada vez mais, nós temos que agregar profissionais, famílias, os que estão desenvolvendo os remédios, que é o que vocês estão fazendo, que eu acho que é o mais difícil, e as famílias e os pacientes. Bom, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a nossa mais nova lei, que trata, que é para as pessoas com deficiência, que a nossa clientela vai se tornar uma pessoa com deficiência, tá? No artigo 91, ela determina uma coisa muito importante, que é o Cadastro Nacional das Pessoas com Deficiência, que é um cadastro completo. E que ela vai se basear nos estados e municípios, que a maioria não tem. Nós não temos sequer um censo estadual ou municipal, na maioria dos estados, para saber
Quantas pessoas têm? Que doença? Amiotrofia, distrofia muscular, ela. Nós não temos isso, porque o censo não nos dá isso. E para fazer esse cadastro nacional, por que eu acho importante isso na LBI? Por que eu estou destacando isso? Porque, como o Júlio falou, o laboratório vai ter interesse quando ele souber que ele já sabe que o Brasil tem nacional e nos nossos estados e municípios o cadastro estadual. A gente tem que brigar por isso. E é uma briga grande. Porque é um censo que a gente tem que fazer, mas um censo detalhado. Não é esse censozinho do IBGE, não, que é por amostragem, ele vai lá numa casa, tem pessoa com deficiência? Tem. Qual que é a deficiência? Cadeirante é? Quanto que ganha a família? Tanto? Pronto. Que informação que ele te dá para a política pública? Nenhuma. Nós precisamos de uma coisa detalhada, que é isso que a LBI está propondo fazer. Já está tendo agora uma reunião, acho que em Brasília, essa semana, né, para discutir uma força-tarefa. Você está participando, Rosana? Não estou, mas é isso que eu queria falar. Em breve eu tenho possibilidade, porque teve a eleição do CONAD agora, né, que eu até vi que a FAG foi como... Então, a FAG ficou de vir aqui. A FAG foi eleita, para o CONAD, foi eleita. Mas então, a Cecília ficou de vir aqui. O nosso conselho, que é Mato Grosso do Sul, foi candidato com vaga de conselho, que hoje eu estou presidente do Conselho de Mato Grosso do Sul. Tá. Entendeu? Foi eleito o Ceará na vaga principal e nós estamos na suplência, estamos concorrendo agora à suplência com São Paulo. Mas estamos fazendo um lobby, são 6 votos, nós já temos 4, porque a gente está fazendo o lobby seguinte, São Paulo já é há quase 30 anos, não querendo. Então a gente quer tentar entrar na suplência. Né, porque nós estamos indicados para suplência, ficamos disputando empatados com São Paulo. Então vai ser a eleição semana que vem. Então, se a gente pegar a suplência, eu já participei de várias reuniões e aí eu vou estar mais perto disso aí. Também já vou colocar fogo no CONAD por causa disso. Você acha que é o CONAD ou é o Ministério da Saúde? Não, eu acho que é o Ministério da Saúde, mas eu acho que o CONAD, a gente é ligado à Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Por acaso, o secretário nacional agora, ele tem ligações fortes com o Mato Grosso do Sul, porque eu tenho uma parceira lá que é do SMAC, do Instituto dos Cegos, que é parceira da minha instituição, e é afiliada política do presidente, do secretário nacional, que ele tem uma deficiência, ele é cego e tem uma deficiência física também, o presidente da Secretaria Nacional. Então, assim, se a gente conseguir realmente ficar na suplência, vai ser bom, porque eu acho que a gente também pode ajudar nessas causas que eu estou te falando, que eu acho importante, essa questão do cadastro, essa questão de abrir portas. E penso isso, gente, eu não sei, a minha ideia, quando eu vim pra cá, eu fiquei pensando, desde que você falou nessa reunião, eu já penso nisso há tempos, eu acho que a gente tem que ver as lideranças nos estados, quem são, e começar a mobilizar bancadas federais, gente, e marcar para ir lá. Aí elege uma comissão, entendeu? Olha, eu vou mobilizar minha bancada federal, mas não necessariamente preciso ir eu lá. Eu acho que tem que ir quem tem conhecimento. Então, por exemplo, eu estou mobilizando a minha bancada, olha, eu quero que vocês apoiem, sei lá, a Ana, a Rosana, quem é que a gente vai eleger aqui de comissão, o Júlio? Então, essas pessoas que vão ter a vida lá, seja no ministério, seja com quem a gente tiver que falar. Agora é muito importante a mobilização das associações, o fortalecimento das associações. É muito importante. Porque, assim, aqui das 4 forças, a empresa não está aqui. Não está. Já é Os médicos, dá para contar nos dedos aqueles que vão estar junto. Lógico, é o pepino. Tá? É o pepino. Tá? Então, assim, o lado dos pacientes e o lado do governo que vão ter que tomar a frente. Tá? Então, na verdade, quando eu convoquei essa reunião, foi exatamente isso que eu falei. Quem vai tomar a frente? Acho que os pacientes precisam se organizar. Ana, a gente podia fazer o seguinte nessa reunião, não sei, Júlio, se você concorda? Eu acho que a gente poderia, se a gente concordar com essa questão de começar a fazer essa mobilização política, eu acho que a gente poderia fazer assim, uma pequena pautazinha para a gente já tentar mobilizar as nossas bancadas, ver o que a gente consegue. Fazer uma pautazinha, o que a gente precisa. Entendeu? O que é prioridade? Vamos fazer sair daqui com uma pauta, para a gente começar a conversar com as nossas bancadas. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a minha bancada do meu estado, nós temos 2 médicos, um no Senado e um de deputado federal. De São Paulo. Então, por isso que eu estou falando, as lideranças têm que começar a procurar saber. Eu tenho um senador médico do meu estado e tenho um deputado federal médico. Próxima da Mara Gabriel. Sim, a Mara, que você é próxima da Mara, que tá, nossa, que é super atuante. Eu tive com a Mara lá no negócio de um ano de LBI, agora esse ano, agora em março, Dá pra gente chegar, em Brasília.
Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer uma pequena pauta aqui para começar a mobilizar essas bancadas federais e marcar uma data lá para frente, daqui a 6 meses, 3 meses, sei lá, olha, né? Vamos fazer isso, vamos chegar aonde? Eu acho que a gente tem que começar, que é o mais próximo, pelo Supremo Tribunal Federal. Porque se a gente não tiver o custeio, chegar lá, como não entendi. tentar, que a gente vai fazer? Vamos sair com uma... O que a gente pode fazer com essa questão do julgamento do Supremo, Ana? Porque, olha, eles já receberam a Sociedade Brasileira de Genética, né? Que eu vi que o Dr. Salmo teve lá, conversando com a presidente. O que nós podemos fazer, oferecer para eles em termos de contribuição, né? Porque é aquilo que o Júlio acabou de falar. Mesmo que a empresa venha para cá, pai nenhum, família nenhuma consegue custear um medicamento desse. Não, acho que não. Se eles decidirem lá, entendeu? Que não vai custear, gente... Então, assim, isso eu acho que inviável. Aí, não, é inviável. Então, eu acho assim, essa pauta, eu acho que a primeira nossa é essa. A gente tá Como é que a gente vai? O que vocês estão fazendo? É isso que eu queria saber, Ana. Porque essa é a nossa primeira pauta. Isso não é coisa para uma família custear. Não, nós temos a nossa Constituição, que apesar de antiga, né? De retrógrada, ela ainda nos dá esse suporte. Porque a saúde, né? Tá lá o artigo, é um direito de todos e dever do Estado. Mas a gente já ouviu ela da sua excelência, o nosso ministro, né? O Estado não pode atender a todo mundo. Gente. Então, eu acho que é assim. Então também tem que cancelar o Bolsa Família. São várias frentes, Rosana. Eu acho que assim, uma frente só no Supremo são também, várias frentes. Mas eu acho que tem que ter Sim, uma tem outra que ter outra frente. Minha sensação, o Supremo vai acabar cedendo. Eu também acho, mas tá? a gente... Assim, não que a gente não deva fazer a pressão, e por isso que assim, a ideia de fazer aliança Distrofia Brasil, sabe? Vou juntar com você, com quem tiver, sabe? É muito bacana a gente fazer cursos isolados assim, mas é pouco. É pouco, sabe? Tá na hora de dar um passo à frente. Tá na hora de parar de ficar em casa e ninguém esperar o outro lutando por você. Tá? Não vai dar certo. Acabou esse momento. Né? Então, assim, a briga vai ser feia. Porque os medicamentos estão chegando e se não tiver uma força de pressão muito bem enquadrada, a coisa vai ficar feia. Então, eu acho que assim, um grupo tem que ir, sem dúvida, para o Supremo. E o outro grupo tem que conseguir alianças para o lado dos ministérios. Sim. Eu começaria pelo lado da deficiência, pelo CONAD. A gente vai ter que começar aí porque tem um apelo, né, Ana? Isso aí tem um apelo. Tem um apelo. E eu acho que agora a FAG agora tem assento no CONAD. Então, assim, é um apelo essa questão da deficiência. Eu acho que a gente tem que pegar por aí. A gente tem que usar as armas que a gente tem. A gente tem que usar as armas que a gente tem, Ana. Então, eu também concordo com você. Vamos estabelecer aqui essas pautas, colocar aí. Vamos estabelecer. Entendeu? E vamos ver o que a gente vai fazer. Estabelecer essas pautas. Acho que politizar é preciso. Sim. Muito bem. Então, assim, o primeiro item seria Supremo Tribunal Federal. Como que a gente vai encaminhar essa parte? Essa é uma questão, né? O que a gente pode fazer? Pô, eu acho que tudo tem que ser através da Aliança Distrofia Brasil, Ana. Não, eu acho que assim... Porque nós temos número, e eles adoram número. Tudo é Aliança Distrofia. Acho que é assim, tudo vai ter que ser Aliança Distrofia. Assim, as associações seriam de bom tom que a gente se filiasse numa organização única. Eu acho. Tá, assim, vai ser como se fosse uma, sei lá, federação. Uma federação, exatamente. Cada uma com a sua individualidade, com as suas... Mas, assim, todo mundo tem que pertencer ao mesmo castelo. Porque hoje você está com a aliança aí, quando você olha lá 3.000 pessoas, isso aí é número, para eles interessa. Entendeu? 3.000 pessoas interessa.
Então, como é que nós vamos alguém tem ideia de como a gente aborda esse caminho para o Supremo que a gente Tribunal? vai... Esse é o caminho que eu tenho mais dúvida, porque o caminho número 2 é mais fácil, porque o Supremo vai entrar agora até em recesso, né? Vai, então, por isso que eu estou falando. Ó, Ana, quantas associações estão na aliança? Quantas associações? De manhã e falar, opa, tô pronto. Falta hoje em votação, então Exato. não dá para saber. Que grupo que está mexendo com doenças raras? Você que está sabendo no Brasil, talvez eu não. Olha, que eu saiba, além da FAG, tem o Instituto Baresi, que é aqui de São Paulo, né, que eles eram ligados ao governo anterior, mas eles ainda continuam defendendo a causa, que hoje quem está presidindo é o Hugo. Né? Eu até soube que votou em São Paulo, mas não se elegeu. Então tem o Instituto Baresi, que eu sou bem próxima deles, porque quando foi a questão da lei das raras, eu fiz parte do grupo de trabalho então, junto assim, com eles. Então, assim, vamos mexer com doenças raras. Que seria eu posso também falar, você fala com o Instituto Baresi. Eu falo com o Baresi. Ana, essa agência está aberta juridicamente? Tá. Aliás, está tudo certo. Então, isso que eu quero saber, quantas instituições tem eu acho que isso seria legal. Quantas instituições tem? Então, tem eu me propus falar Mara. Tá, você fala com a Mara. Eu falo com o pessoal do Baresi. Mais alguma ideia, pessoal? E a FAB, né? Tem que falar. A Cecília ficou de vir aqui, mas eu falo com ela. Sim, tem que ter. Eu não sei nem que jeito que faz isso. Né? Tinha que realmente ir lá no. A gente tem que ir para Brasília. No STF. E a Fátima? Você já chegou a falar com a Fátima, da AME lá? Porque é AME, mas assim, então, ela também tem remédio dela que é do Serepta, né? Que é esse outro, não é do Serepta, deles? Não é. Não eu é? tive ontem na reunião Não é da Biogen. Mas a diferença é que a Biogen está no Brasil. Ah, então. Então, até eu fui ontem lá, tanto é que eu falei assim, eu fiz a seguinte pergunta, eu quero perguntar para vocês, empresa, qual é o papel de vocês? Tá? Porque o remédio deles é Intratecal, né? E aí, então, eu falei assim, vocês que vão arrumar a lista dos centros, vai ter que ser centro oncológico, com 1000, o que, imagina. Mas a vantagem apesar de ser mais complexo, o Intratecal, por outro lado, é mais espaçado. Então, o da Serepta, ele só tem para distrofia, eles não tem para outra Para doença a rara? Serepta, ele tem outros erros também, outras doenças raras, mas para... Tem um pipeline grande para outras coisas. Assim, eles estão estudando. Não, mas eu estou falando para tentar colocar outras instituições junto com a gente. Para deleções, para outras deleções, mas para outras doenças também. É só entrar no site da Serepta. Então, a gente podia ver isso, porque de repente podia movimentar o pessoal da ELA, entendeu? Que eles são bem fortes. Eu não sei se tem alguma coisa, não tem nada, né? Então, Por quê? na minha opinião, nós estamos falando a mesma coisa. Não, eu sei, eu só estou tentando a gente arrumar força política. Para poder seria entendeu? Por isso que eu estou pensando em ver com quem faz política de doenças raras. Exato. Assim, a questão de bater no STF, que eu acho que é o mais correto, não é só para distrofia, na verdade, a votação então, é por isso que eu quero ver outras doenças para a gente colocar todas, entendeu? Porque tudo bem, essa lei está no momento, pelo que eu entendi, essa lei está mais voltada para Para distrofia. No caso do Exxon 51, depois para as outras Não, tem outros Exxons então, também. Tem outros, os outros Exxons, tem outros enfim. Exxons. Mas não, num momento político, eu acho que pode ser qualquer doença. Então, eu acho que com essa questão da rara, a gente podia falar com o pessoal da ELA, que eles são fortes também. Mas tá com medicamento para doença rara para ela? Parece que eu vi alguma coisa. Mas eu acho Tem gente indo lá, não tem? De outras? Tem, por isso que eu tô falando. Eu acho que a gente teria que, para juntar esse negócio do Supremo. Se é interesse deles também, que haja essa lei pronta, quando Lógico vê que é. o medicamento Sim. deles. Assim, da ela, É interessante. eu fiquei de sair com o Jorge, que é o presidente do Procura. Então, o Jorge, é isso que eu ia falar. Podia falar com o Jorge, porque ele tá. E ele é super. Nossa, ele é super A gente ficou de atuante. até de dar uma saída nos próximos dias. pra Então, tomar café. você não falava com o Jorge Falo. sobre isso? Porque eu acho que ele tem muita gente, ele é super atuante. Eu acho que poderia falar com o Jorge. Né? Quem mais? Outras Naquelas instituições. manifestações que tiveram na Paulista, eu fui em todas, sempre tinha alguém da ela, na verdade, né? Enfim, sempre tinha alguém representando lá. Estão presentes mesmo. Por isso que eu falo, a gente pode falar com a Fátima também, porque mesmo o laboratório estando no Brasil, a AME tem interesse, entendeu? No ramo Supremo Tribunal Federal. No ramo né? Supremo Tribunal Federal, pode falar com a Fátima, que a Fátima é bem Porque, assim, a gente ativa tem também. o Da ramo- Abrame, a Fátima A gente tem da o Abrame do ramo Ceará. Supremo Tribunal Federal Então, que
da lei e o ramo operacional, entre aspas, de como montar esse esquema, porque a gente não vai ter empresa aqui. A gente que vai ter que montar com o Ministério, sei lá de que Ministério que ministério da saúde, que é, né? da deficiência, sabe, ou com vários ministérios, como vai ser o esquema. Sabe, se tiver que pôr um portocárdio, quem paga essa conta? Quem paga? Porque Mas não... discutir também, né, ver aonde pode se associar, se pô, precisa de um centro de referência. As universidades hoje em dia, pelo menos as federais, estão cada vez mais saindo das coisas. A gente já não, eu acho que assim, a gente pode definir assim, vários itens. Pode ser universidade, pode ser... Mas pode ser que na cidade dele só tenha o hospital e ao próximo daqui 3 horas e para ele fica inviável toda semana. Então fica na... Parece que é mais ou menos tranquilo. Porém, a gente não sabe, a gente está injetando uma proteína e não sabe que tipo de reação. Então não pode ser qualquer botequinho, não. E é como você falou, vai ter que convencer ainda os profissionais a assumirem isso. Que eu acho isso extremamente difícil. É difícil, Ana. Não, eu acho que os profissionais de neuromuscular não é difícil. Mas não é isso, não. Eu acho que é você ter todo um suporte de equipamento, de pessoas, com esse sorteamento todo que a gente está, acho que tudo isso é uma coisa pensada. Porque isso é treinamento, vai precisar gente. de um enfermeiro especializado, toda uma equipe voltada para uma atenção especializada. Isso, da onde vai tirar esse recurso humano para essas coisas? Isso é coisa que tem que ser pensada. Pensada também, eu também concordo. A priori. Porque assim, o problema é que não há treinamento, até interesse há, Ana, mas eles não. Como é que você vai proporcionar esse treinamento especializado? É isso que a Rosana está falando. Porque nós já temos dificuldade com coisa básica, com atendimento de pronto-socorro, gente. A gente perde menina no pronto-socorro. Eu sei. Então, assim, a gente tem dificuldade com coisa básica, né? Tem que ficar assim, andando com o seu alerta médico e esfregando na cara deles, entendeu? Desde o SAMU, a hora que o SAMU chega lá, você já tem que fazer o socorrista do SAMU. Olha aqui, ó, lê isso aqui. Aí liga pra você, às vezes o médico não quer nem te atender, Ana. Quantas vezes já aconteceu? Não então, é difícil, gente. A Ana já socorreu a gente no Rio várias vezes dentro do hospital. Mas isso é complicado. É complicado. Quem já passou por isso? Mas assim, isso é uma coisa. Outra coisa são os cuidados que eu vou ter com uma medicação absolutamente nova, que foi testada num grupo. Você sabe qual o N que testou esse medicamento da Sarepta? Você sabe qual foi o N? Qual foi? 12. 12, sendo que não foram todos que tomaram o remédio. Sim, metade foi placebo. Mas precisa falar isso para os profissionais, gente? Tá. Porque se falar isso, se falar o valor que o Júlio falou aqui, a gente não consegue. Qual a experiência que o povo tem? Sei. Nada. Pode acontecer qualquer coisa. Tá? Qualquer coisa. Então, assim, tem que ser no ambiente hospitalar, sim. Você está injetando uma proteína, você pode ter uma reação que você não imagina qual seja. Se a gente que mexe com neuromuscular está preocupado, imagine aquele que mexe um pouco menos. Sim. Né? Não vai crescer isso, de jeito nenhum. Então, assim, então, eu acho que os passos são esses mesmo. São esses. O outro passo seria tentar... Eu mandei um e-mail, o Júlio está lá, para a Dana Martin, que é a médica vice-presidente. Ela não me respondeu ainda. Tá? Eu estou preocupada com essa falta de resposta. Tá? Porque, pelo menos, assim, se eles orientam... Assim, se você ler a bula do remédio, tudo bem, dá para encarar, né? Mas pensa que é um remédio novo, pensa que eu vou infundir no teu filho e teu filho tem um trem e morre. Eu tô no Tá? Então... E que assim, não são todos os, vamos dizer, não são todas as famílias também que têm essa clareza, que você tem que, às vezes, a vida dos nossos meninos, a gente tem que conviver com escolhas. Eu sempre falo isso quando eu falo para as famílias que eu atendo, e nenhuma dessas escolhas é fácil, então você tem que ter muito conhecimento, porque nenhuma escolha é fácil, porque nós lidamos com coisas antagônicas, com isso que você falou, que essa possibilidade sempre vai existir. Por quê? Porque nós lidamos com uma outra, que os nossos filhos não têm tempo, que o tempo dos medicamentos não é o tempo da evolução da doença dos nossos filhos. A gente tem que ter em conta isso. Então a gente tem que tomar uma decisão ali. A gente tenta, e se a gente não tenta, a evolui. Apesar de tudo, e a gente não pode culpar profissional
não pode pagar, mas a gente fez, e nem toda família entende isso. Do FGA Sim, foi é essa, muito difícil, do é Pilot muito Project, difícil. né? É Agora, seria muito importante também, que aí eu não sei, sem a presença da empresa, a aprovação da Anvisa, né? Da Anvisa, que também é complicada, né? Também é complicado. Isso que eu estava pensando, porque a questão toda que eles estão batendo, até na negativa de muito medicamento, tá vendo? Era a questão da Anvisa, né? Então, trabalhar em cima dos remédios órfãos, essas coisas todas, para poder essa coisa não ser a gente cresce em muitas áreas e... Mas eles, É pena que a Cecília não claro com relação a isso, né? Assim, até hoje o Atalura ainda não foi aprovado pela Anvisa. Não foi. Não, mas tem todo um número. Teve um apelo que foi uma coisa bem forte também. Tem uma coisa que E nem pelo FDA, né? Então, para você ver, e nem pelo FDA. Agora imagina nós aqui. Então, agora, falando de ir para o Supremo, Fala. a gente, além dessa comissão então, e essas frentes, a gente deve ter um documento também, né, único, Mas eu tô que bater na porta. Bom, uma e aí, pauta, vocês nós temos que ter uma pauta única. Pra gente, o que a gente quer, né? O que espera. Eu acho que Então, dessa reunião tem que ser sair uma pauta. Uma pauta não, uma ata. Eu também acho. E essa tem que ser uma reunião, assim, bem oficial. Tá? E tem que ser uma reunião da Aliança Distrofia Brasil, assim, quem é que participa? A Cadinho participa? A senhora é a Cadinho, não é? A Cadinho participa. A Doni. A Doni, a Bahia, eu acho que sim, Sim, também. a Sheila. Mas tem a ver com Então, isso que eu perguntei, Então, nós assim, temos na que... verdade, porque eu acho que quando a gente for, a eu tinha gente tem que ir com a conversado associação. a Fernanda do Rio Grande do Sul, da Gadin, ela está bem interessada. Ela está bem interessada. E o pessoal Fernanda, da Obadim o também. pessoal da Obadinha. Se a Claudiane estiver por aí, dá uma respondida. Ou a Fernanda Kemi. Ou Fernanda Kemi. Então, Aí já... a gente já faz um documento com a presença das associações. Que aí você vai colocar, por exemplo, as associações no nome da associação e dos estados. Eu acho que isso já ajuda muito quando a gente chegar lá, não chegar com o número de pais, chegar com o número de associações, entendeu? A Gadinha acompanhando a reunião, a Fernanda escreveu, e aí a Gadinha só respondeu. A Tatiana Raquel também é da Gadinha. Então, eu acho que é legal isso, a gente checar as associações que estão na lista. Essas drogas, elas estão perguntando se serve para FSH. Não, essas drogas são só para do Shane Becker. No Sul, o Peronde ajudou bastante a gente naquela época, né? E ele é bem influente lá. Quem? Narciso Peronde, o deputado do Rio Grande do Sul, é médico. Ele era presidente da Frente Parlamentar da Saúde. Acho que o Gadinho pode também. Ele é federal? Ele é federal, deputado federal. Por isso que eu falo, tem que ter alguém, isso que eu falo, cada estado, nas suas regiões, a gente vai ter que descobrir quem são os nossos representantes na esfera federal e ir atrás, gente. A gente tem que ir atrás, porque eu faço isso, quando aperta a coisa, eu vou lá e bato na porta do cidadão, entendeu? Porque tem que fazer isso. Se a gente não fizer isso... Então, Ana, eu acho assim, a gente tem que reunir as associações e construir esse documento que ela falou aqui atrás, no nome da Aliança Distrofia Brasil, com a assinatura das associações, entendeu? Porque aí eles vão fazer o quê? Eles vão acessar o arquivo da Aliança Distrofia, aí eles vão ver lá 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, entendeu? Já é um númerozinho significativo. Eu acho que essas ações têm que ser de grupo mesmo. Vou fazer uma ficha de presença para as pessoas assinarem ali. Já vale, por ele estar com o batom aqui, a gente faz nome ficha de quem presença. está representando. Nome, quem está representando, né? Porque já fica uma coisa oficial de presença para... E os que estão à distância podem... Passa os nomes para 80%. Agora já tinha falado. Eu acho que é boa, mas sempre pode ser que está nos ajudando. Nós temos cadastrado quantos meninos a gente tem com essa doença, sei lá, nos estados tem um controle disso, porque assim, nem que o governo não tem problema, mas nós, que estamos diretamente envolvidos e nossos familiares e tudo, a gente tem essa informação, dá para concentrar isso tudo em algum lugar? Dá para a gente fazer um cadastro, mobilizar os pais? A gente tem um cadastro que a gente tentou fazer do Eu Paciente. Isso, o cadastro existe e mas está ele está incompleto. numa fase de transição, mas ele tem, a gente tem 75, Tinha mais de 100. mais de 100. Então, assim, divulgar também,
preencher. A gente pode colocar de novo. É do Eu Paciente. Que tem umas perguntas, você registra seu filho e responde umas perguntas médicas, inclusive o erro genético, tudo. Foi a Ana que preparou. Porque isso é uma ótima ferramenta para a gente ter ideia. Porque o americano tem o do Shane Connect, né? Me ajuda aí, é que eu tô com o braço cansado. O do Shane Connect é bem complicado. A gente tentou fazer a tradução do Shane Connect. Mas até porque o do Shane é inglês nem todo mundo tem acesso. a gente tentou fazer a tradução, mas aí a gente fez um outro mais simples. Mas esse do Eu Paciente tá bem simples. Tá bem simples. Esse que fez foi a Ana. Tudo xizinho. A gente também pode ver com as associações quem tem. Assim, Mas o próprio do Shane Connect, depois que você manda, que você faz o primeiro pré-cadastro do Shane Connect, eles ficam te mandando no teu e-mail pedindo para você alimentar com atualizações, né? Eles ficam te pedindo direto para você alimentar, porque eles me mandam de tanto em tanto. Porque assim, perguntar. Faz tempo que eu fiz isso daqui. Você já fez tal exame? Você já fez tal exame? Quando aparece um exame novo, eles mandam para você no teu e-mail que eles. Aí tem coisa que eu falo não está disponível aqui no Brasil. Eles ficam perguntando se você já fez tal exame, não sei o quê. Tássia Vasconcelos, talvez um cadastro online. Então, mas tem o cadastro do Meu Paciente. Do Meu Paciente. É online. Quem sabe aí o link para falar? O link do Meu Paciente. Põe o Meu Paciente. Peraí, deixa eu achar. Peraí, Ana, faz o seguinte, a gente já coloca o link no... Então, isso que eu quero achar aqui, eu quero achar. Coloca o link no Facebook. A gente põe o link no Facebook, pronto. Fala pra eles, vai colocar o link no Facebook da Aliança de Distrofia Brasileira. Pronto. Preenche. Vamos preencher, porque é o mais importante. Porque é o que a gente tem no momento. É o que dá para os pais fazerem isso. É muito simples, né? É só se cadastrar. Esse cadastro é só de Duchenne, não é de Becker não, né, Júlio? É de Duchenne Becker? Todas. Lá na minha cidade eu estou divulgando para todas essas distrofias, até congênitas, todas. Na verdade, esse aqui a gente está tendo essa discussão com o pessoal do Meu Paciente, porque eles têm um negócio que eles chamam de segredo. E a gente precisa estar querendo alimentar, mas a gente precisa desse dado. A gente precisa desse dado, mas então a gente está... Por isso que a gente está em transição, porque nós vamos ter a gente está conversando. Acesso, porque pelo menos nós temos acesso. A Marta é a maior vontade. É a Marta que teve reunião com o pessoal do Não, porque justamente esse foi o problema. Tinha esse cadastro, mas na hora de ter os dados, a gente não teria... A gente alimenta para quê esse cadastro? Por isso que temos feito algumas reuniões, o Júlio e eu, e nós estamos mudando já, está consciente, e aí vamos ter esse cadastro com os nossos nosso total poder para decidir, para ter... E a associação para que nós podemos ir à frente de levar até para as autoridades políticas, olha, número de pessoas, né, as empresas, que, como você falou no começo, é fundamental esse dado, para a gente conseguir mobilizar e ter resultados ainda. Acho que é daí que vai começar, né, vai ser o estopim para tudo. A gente precisa tabular essas informações. Mas na verdade, assim, acho que são várias frentes, não dá para ser sequencial, tem que ser ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente tem aquele grupo de mães no WhatsApp, eu estava conversando com a minha irmã. Vamos, o que a gente pode fazer para ajudar? Vamos conscientizar, vamos pedir para preencher, sabe? Vamos ficar no pé, vamos que lutamos, porque tem mais de 190. Deve ter umas 140 mães, mais ou menos, só nesse grupo do WhatsApp. Qual é esse? É o grupo de mães do WhatsApp. Tem o Shane Brasil, tem o Branco, É a mãe do Shane Becker, né? É a mãe do Shane Becker Brasil. Eu estou nesse grupo nacional, no grupo de vocês também. Eu estou no grupo de vocês, esse aí é legal. E assim, cada vez são mais pais que descobrem, e muitas vezes são gente assim, muito humilde, que também não tem acesso à informação, essas coisas não. Então, esse é outro grupo que você pode colocar lá. Apesar deles não ser institucionalizado, é grande. Não, é um grupo. Mas tem quem está presidindo esse grupo é a Juliana, ela ficou de vir aqui. E a Juliana tem super interesse que o filho dela entra no Expo Skip. Do C51. É porque ela não tinha de deixar as crianças.
Assim, eu lembro que a Clara, ela tem um maior trabalho lá no Rio, porque para tentar buscar, porque pelo número estimado, acho que ela falou que tinha que ter pelo menos uns 700 meninos, pelo menos do Xene, pela população do Rio de Janeiro. Pela população do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Porque se você contar 3.500. Contra 3.500 meninos. Meninos, né? E aí, assim... Deve ter muita gente. Deve ter muita gente. E, assim, muitos não estariam nem diagnosticados ainda, né? Ah, com certeza. Tenta fazer o banco. No Rio tinha aquele menininho, eu fiquei olhando aquele bebezinho quando chega. A gente está dando uma atenção àquela família também. Eu acho muito importante que a gente fortaleça as ações para mais uma coisa. Agora, as novas terapias, quanto mais cedo começar a tratar, melhor. A gente tem que começar a pensar, aproveitando, enviar essa rede no Brasil. A gente tem que ter diagnóstico mais precoce, porque o diagnóstico médio, quando não tem irmão, primo, sei lá, é com 5, 7 anos ainda, né? É o nosso caso, porque não tinha na família, surgiu agora. Então, assim, a gente precisava ter isso mais cedo, né? Teste do pezinho. Que agora tem que fazer, do pequenininho. Não é? Eu teria realmente, assim, Pensou pegar um pequenininho e dar uma medicação dessas? Isso aí é outra questão. Hã? É outra frente já. Isso já é outra frente. Mas para isso a gente tem que fortalecer as associações e fortalecer, então, a Aliança Distrofia Brasil. Exato. E tá mais próximo dos políticos também para passar. Isso está mais próximo dos políticos. Eu acho que tem uma coisa assim. Eu não sei. Eu acho que eu vou pro ramo do CONAD. Eu vou. Não sei. Vê se eu tô. Porque tudo que você tem que mudar a lei tem que ser através das bancadas. Isso aí é mudar a lei. Não sei. Assim, quando a gente tem que falar, mas tem que ser bem prático, né? Às vezes eu penso, como eu tive um tempo junto com a gestão dentro de uma instituição, eu tive que aprender algumas coisas. Não, tem que ser prático. Mais prático. Meu grande medo é a gente ficar E aí, não, mas assim, a gente vai falar de uma coisa que que pega, né, que a gente tem vendo o discurso do nosso atual ministro. Bom, agora é uma coisa cara, sim, mas a gente pode fazer aqui, isso aqui vai ser uma porta de entrada para novas políticas. Até as políticas mesmo de atenção a essas famílias, né, de estudo genético, de aconselhamento genético. Olha só, você pode investir no aconselhamento genético. Qual é o impacto disso aqui? Isso aqui. Sabe? A gente tem uma frente mas assim, já começar com a ideia de não ficar focado só no tratamento, mas pensar, olha, a gente está pensando nisso aqui porque isso aqui até hoje não foi feito nada. Mas a gente tem que começar a pensar alguma coisa daqui para frente para que isso possa... Porque se a gente focar só nisso do medicamento, eles vêm da seguinte maneira. Como é que eles vêm? Aí você é um monte de pai e mãe desesperado que quer que a gente custeie medicamento. Eles vêm dessa forma. Eu acho que a gente tem que mostrar que a gente tem essa visão também a longo prazo. De mudar essa situação. De mudar, de criar uma política pública que a longo prazo vai minimizar isso aí para o próprio Estado. Para toda a sociedade, porque isso eles têm que entender, que quem paga o custo é a sociedade toda, em qualquer situação. Isso a gente viu bem na época da lei do BIPAP. Do BIPAP. Sabe, era caro dar um BIPAP pro filho do teu filho? Era caro, mas era muito mais caro manter ele na UTI. Manter ele na UTI. Então hoje é muito mais fácil você conseguir, entendeu? Até CONF, que ainda não está na... Você já está... Assim, não demora, na justiça não demora. Tá mais fácil conseguir. Eu demorei 3 meses o COF do Pedro. Eu demorei 3 meses. A gente pode dizer o seguinte, a gente vai judicializar. Mas sim, a gente vai judicializar. Melhor ter um COF para esse grupinho do que você entrar com a ação você. E vai ter todo mundo um COF em casa, assim. É confortável pra gente. É confortável, mas ele poderia atender vários. Se tivesse uma política. Se tivesse uma política. Sem contar que tem casos que negam, né? Já teve juiz aí negando o remédio para justamente não ter uma política clara. Eu acho que é importante mostrar essa questão. Essa questão, né, da política. Então a questão do diagnóstico precoce, essa questão toda que a Rosana falou, eu acho que isso aí é importantíssimo. Quando a gente for, a gente começar o discurso por aí, entendeu? Começar com o diagnóstico precoce. Eu acho que o nosso discurso e o nosso texto tem que começar nesse sentido. Nós somos associações que englobam
profissionais, englobam famílias. Então, nós somos associações que englobam vários segmentos e que a gente está aqui também para contribuir nessa discussão, né? De a longo prazo a gente melhorar a política pública. Eu tô vendo, assim, até você também poderia participar da aliança, porque assim, mesmo sendo uma associação, teoricamente com uma função diferente lá de um centro de reabilitação, mas é um braço. É um braço. Né? E mesmo as meninas do WhatsApp também ficam um braço, né, da Aliança Distrofia Brasil. Claro, porque, por exemplo, como você falou, ela tem uma estrutura já. Nesse caso do remédio intravenoso, ela provavelmente tem uma estrutura que ela poderia já ser um polo. Entendeu? Sim. Já poderia ser um polo. Mas precisaria ter uma enfermagem, que se for fazer tem com que falar, porque ela já tem um polo, entendeu? Mas Já tem tem. mas você já tem, tem um segmento, você pode ali, tem como ter um investimento ali, para ter o suporte, já é uma possibilidade. É uma possibilidade. A CADIM já é uma possibilidade que faz atendimento clínico. Não sei se vocês fazem, né? Não, a gente faz assim, a CADIM, a gente recebe, né? Às vezes eu avalio para prescrição de cadeira, de essas coisas. A gente encaminha, a gente faz as parcerias. Parceria, eu também é parceria. Porque a gente não tem um espaço, a CADIM não tem um espaço. É só parceria, mas é só encaminhamento. Mas faz a coisa pontual. Mas é o que eu estou falando, todo estado tem algum lugar, entendeu? Que pode ser o polo. Então a gente já tem que começar. Porque enquanto vocês estavam falando, eu já estava pensando assim, o espaço que está lá e que a gente pode, se a gente conseguir que essa entrada, que a gente pode indicar aquele local. Olha, ali poderia ser um espaço, se treinar pessoal, tudo isso que a Ana falou. Ali poderia. Então eu acho que a gente já tem que começar a pensar isso nos nossos estados. Ó, qual vai ser o espaço que eu vou poder indicar se tudo der certo no meu estado? Vai ser tal lugar. Então, quando eu sair dessa reunião, eu já vou fazer um contato com aquele espaço. Olha, a gente fez uma reunião falando sobre isso. Se a gente conseguir tudo isso, vocês podem se tornar esse espaço? Posso falar um exemplo, uma experiência de vida agora no Rio? Eu acho que a gente tem que fazer isso. Fala. No Rio agora, a CADIM, ela conseguiu ampliar para o estado a ventilação não invasiva, né? Ela conseguiu e o estado pactuou com o município. E a CADIM agora, nós fizemos 2 capacitações para o pessoal do estado. Por quê? A questão é que às vezes você no Rio de Janeiro, você tem pessoas que vão viajar 4, 6 horas para chegar até a capital, né? Para poder pegar. É o que a gente tem aqui em São Paulo. Ainda o sono. Tem gente que mora no interior, tem que vir até aqui. Para poder. Às vezes são 4, 6 horas. Para poder fazer a avaliação, o cadastro e receber o aparelho, né? Então, qual foi a ideia para poder viabilizar? Porque não davam também como a empresa tratada, que também no Rio, o TDN, como é aqui em São Paulo, está tendo pessoas para ir visitar, de repente, uma pessoa no município que é 3 horas, aí sai daquele no município vai andar mais 2 horas para ver mais uma pessoa, essa coisa. Então, qual foi a ideia? Era capacitar, nós sentamos junto com a Secretaria de Estado e foi vendo, nós fizemos tipo polos, quem pode estar mais próximo, que polos. Então, isso também é uma questão que as associações nas suas regiões podem estar começando a sentar também com o município, com o estado, para poder ver dentro do organograma que eles têm, como é que pode... Isso que a Rosana está falando... Às vezes tem 3 municípios próximos que podem ser num único lugar. Às vezes é mais fácil a pessoa se deslocar 1 hora, 1 hora e meia, 4, 5 horas. Então, começar, acho que a gente tem essa ideia de como é que funciona o serviço público, né? Como funciona, como é que está organizado, a gente entender essa organização e tentar manter uma proposta, oferecer uma proposta dentro, não criar, porque se a gente começar a criar, a gente não vai conseguir. Tem que ser dentro do que tem. A gente tem que ser dentro do que tem, então a gente precisa conhecer o que tem. Para aí, a partir daí, a gente pode, então, nisso aqui, que tal essa proposta aqui? Tem como juntar aqui? Dá como a gente fazer? Baseado nisso, o que vocês acham das pessoas que têm, vamos começando com a T. Pearson, que tem o exon skipping do 51, 31%, olharem na sua região, assim, e entrar em contato com a associação, o que vocês acham? Vocês acham muito precoce ainda? Porque, na verdade, ontem eu perguntei para a Biogen quem que mapeia os locais para fazer a medicação. Essa eu acho uma questão difícil, Ana. Eu não sei como fazer isso. Foi levantado
essa questão é uma questão, eu não sei nos outros municípios, nos outros estados, mas eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, porque eu não tenho como ir atrás das pessoas. As pessoas que chegam na associação, eu procuro investigar, saber se já fez o exame, se não fez, ele caminho, coisa e tal. Agora, eu não tenho como ir atrás, saber se não, você não vai ter ir atrás, é o contrário, as pessoas que vão atrás da associação. Exato, teria que vir atrás. E assim, eu não sei nos outros estados, mas a experiência que eu tenho é que chega muito pouca gente. Que veja, na verdade, Rosana, e é bom que está sendo gravado isso, numa reunião que foi amplamente divulgada, o número de pessoas que tem aqui e o número de pessoas que estão seguindo são poucas. Tá? Então, na verdade, quem está mais distante, é bom se atentar, porque vai ter que ter uma participação ativa, porque eu não vou até a tua cidade para ver qual é o hospital. Você que vai ter que me dar essa dica, tá? De qual é o local que teria uma melhor condição de fazer tudo isso. No então, caso, uma coisa... em Presidente Prudente, quando você pediu o pickup do Nick, o pessoal foi na minha casa, eles estão montando uma estrutura para atender as pessoas que têm essas doenças raras, para dar um atendimento. Isso é bacana. Diferenciado. Eu fiquei surpreso que eu não sabia disso. Isso é bacana, então você já é uma coisa bacana. Então vai dar atendimento além para o paciente. Aí ele mora no interior. Quantas horas? Presidente. 8 horas de viagem. 8 horas de viagem. Você acha que ele tem condição de vir para São Paulo toda semana? Eu fiquei assim, super feliz, porque vai dar uma estrutura para o paciente e para a família do paciente, entendeu? Só que é um caso particular, né? Claro. Então está sendo montar toda uma estrutura para isso aí, já está em andamento, entendeu? Então, no caso dele, no Presidente Prudente para isso, já vai ter um centro preparado, entendeu? Então, isso é uma coisa assim que na hora que a gente levantar, porque assim, o pessoal do Ministério vai chegar, como é que a gente vai saber? Eu falei assim, cada caso vai ter que ser visto isoladamente. Ana, você falou essa questão de ser uma coisa que não parecer pais desesperados. Senão fica com. Eu acho que na discussão que teve no STF, fica o quê daquela pílula do câncer, sabe? Que não é uma coisa viável, real, já constatada. Então fica uma coisa meio fantasiosa. Então, isso não se sabe o que sai da cabeça de ministro, né? Na hora a gente está esperando alguma coisa. Então, essa questão de profissionalizar, de deixar uma coisa mais corporativa, assim. Não, isso é importante porque tem muitas ações, inclusive, até ontem estava olhando algumas, assim, ações que tem uma pessoa, tem um médico aí que faz umas ações, que ele tem até um grupo aí de advogados aí que trabalham para ele, ele que dá um hormônio que ele vai fazer seu filho andar. Né? Ele faz fantástico. Não, mas o outro, esse daqui é bem respeitável. Quantos que nós já enfrentamos? Então, na verdade, assim, tem muitas ações desse tipo que acaba queimando. Então, é muito importante que a ação seja única e seja encabeçada pelas associações como um todo. A Aliança do Brasil tinha que ser o guarda-chuva das associações, você que representa. Exato. Eu acho que a gente tem que ter mesmo, Ana, por essas coisas que a Déia falou e que você está falando, eu acho que a gente tem que ter mesmo esse exercício de empatia, sabe? Porque às vezes a gente fica falando, porque nunca se sabe, realmente não se sabe o que vai sair da cabeça do ministro, do político em geral, mas assim, a gente precisa ter esse exercício de empatia, de estar do outro lado das pessoas que não conhecem a realidade, porque elas realmente, o que elas veem é isso. Então sabe? a gente tem que mostrar que é uma força compacta. Como é que eu ia enxergar isso? Então, como que eu veria da melhor forma? Então, a gente tem que fazer esse exercício de empatia quando a gente for se comunicar com eles para achar a melhor forma de mostrar o nosso lado. Entendeu? Que a gente não está atrás de fantasia, de coisas mirabolantes. Quem que falou que não é uma fosfetanolamina aí, né? Não é? Então, assim, eu acho que é muito importante que tenha junto a força de... que eu for falar, vai ter que ter a chancela das associações. Eu acho que assim, a gente tem quando esperanças. a Rosana for lá, ela tá tendo que ser apoiada. Sim. Ela não vai falar no nome dela ou da Adônia. Ela vai falar no todo mundo. E nós temos que ver a experiência daqueles que conseguiram coisas rapidamente. Por exemplo, um grupo que eu acho que conseguiu rapidamente no Brasil foi o pessoal da epilepsia lá, que conseguiu o canabidiol. Você viu como foi rápido, gente? Foi menos de um ano
eles conseguiram regularizar o negócio. Verdade, eles podem até plantar em casa. Então, eles podem, sabe? Então você viu como que eles se organizam. Então a gente tem que procurar saber, ó, como é que vocês se organizaram para conseguir isso tão rápido. Porque tudo bem que a dimensão é menor, pelo que o Júlio colocou aqui, a nossa dimensão é muito maior do que a dele, né? Em termos de custo, de tudo. Mas enfim, eles conseguiram o negócio, tem mais de mesmo. Então assim, a gente tem que também olhar essas experiências. Então, essas experiências bem... Qual foi o caminho que eles percorreram? Por onde que vocês foram, pessoal do Parapediol? Dá o caminho pra gente tentar seguir esse caminho. Você poderia ver isso. Porque foi uma experiência bem sucedida. Né? A gente precisa disso, gente, agilidade, fazer alguma coisa. Que nem a Ana falou, porque a gente não tem tempo. Tem que ser rápido. A gente está quase em dezembro. Agora vai fechar tudo, só começa... Então agora é hora de fazer articulação. Articulação, né? agora. Dá para poder começar o ano. Vamos começar a articular. Então é isso, em cada um dos estados a gente começar a pensar nos polos, ir lá visitar o polo do seu estado. E estados que não têm associação. Na sua cidade. Por exemplo, você lá já vai nesse polo, aí nesse pessoal, ó, vocês têm interesse de participar? A gente está lutando por isso. Na próxima reunião, traz alguém, entendeu? Eu do meu estado, na próxima que tiver, eu já sei onde que eu vou lá no centro de referência da APAI, que atende. Então vou tentar fazer a gente, Rosana, tem feito algumas reuniões por call. O Júlio tem uma certa vontade que cabe umas 20 pessoas, né, Júlio? No call. Acho que assim daria para fazer. É meio bagunçado que é por telefone, mas todo mundo se fala, né? Quanto a essa questão do cadastro, outra ideia assim que me ocorreu, que a gente alguém que falou sobre o cadastro, que eu acho importante a gente ter e contribuir até com os cadastros. Eu pensei assim, eu não sei, eu estou pensando porque no meu estado, por exemplo, a nova presidente da Associação Médica do meu estado é uma neuropediatra. Quem é? A doutora Maria José Maldonado. E ela, inclusive, é chefe da neuropediatria do Hospital Universitário de Mato Grosso do Sul. E assim, ela esteve com a gente no evento recentemente, me deu até o cartão, se pôs à disposição. E geralmente os neuromusculares vão para os neuropediatras. Então, que bacana se a gente conseguisse, com as associações médicas, mobilizar, porque eles têm o registro dos neuropediatras. E se os neuropediatras comunicassem para a associação médica quais são as distrofias que eles têm? Já ajudaria muito para a gente subsidiar o nosso poder público. Que aí eu vou lá na minha prefeitura, bato lá na porta do prefeito, o senhor não está iniciando aí um cadastro sem vergonha aí, que nem chamou a gente para discutir os termos do cadastro, mas está aqui, ó, tem uma contribuição, tem tantos aqui no nosso município, no nosso estado, com distrofia muscular. Olha, isso é uma ajuda. Isso daqui é muito Vamos tentar fazer. É muito importante. Olha, eu lembro que na época do BIPAP, o Vital, que foi o promotor que ajudou a gente, ele entrou com mandato de segurança para todos os secretários, contra todos os secretários da saúde. Promotoria também. Promotoria é ótimo. Nosso promotor, nós conseguimos ele entrou com mandato contra todos os secretários da saúde. Aí um dos secretários, se não me engano era de Sergipe, ele me respondeu: aqui nós não precisamos, aqui nós não temos nenhum paciente em ventilação. E eu tinha o cadastro da Bilim. Então, olha, tá aqui, tem Cresce, tá nome e endereço. Tá vendo como é bacana? Diagnóstico, tudo, ó, bom proveito. Por isso que eu tô falando, porque a gente tem que ensinar para eles. Por exemplo, eu já tive caso assim da prefeitura me ligar e perguntar quantos tinha em ventilação mecânica. Eu falei, mas eu que tenho que saber isso? Pela lei é vocês. Então, por exemplo, eu acho que se a gente mobilizar, na verdade a gente tem que fazer mesmo, não tem jeito. Então eu estou buscando meios da gente fazer isso e mandar para a prefeitura, mandar para o governador. Eu acho que está na hora da gente pela associação médica, é pela promotoria, como você falou. Vamos procurar saber quantos tem para subsidiar. Bom, eu acho que a promotoria pode ser um segundo passo. Segundo passo, eu acho que o primeiro é a associação médica. Se eles têm os neuropediatras, os neurologistas, essas pessoas têm que estar. O pessoal dos neuromusculares, vocês estão muito, assim, ontem teve uma reunião, é que, assim, alguns vieram de fora, foi a Alexandra do Rio, mas eu tenho impressão que, assim, tem todo interesse, porque a bomba está na mão deles também. Tá na mão? A Alexandra no Rio, ela é referência ela é referência. Ela é referência do Duchenne, é ela. Tava a Juliana de Minas, que ela também é referência. A Juliana já ouviu falar. Ana, também acho porque assim, se você pensasse há alguns anos, quando falava nessas doenças, né, que nem no Sul, que aconteceu com a Márcia, não tem o que fazer, não tem nada, sem espera. Então, acho que os próprios médicos não tinham interesse também de ir atrás de nada, porque não tinha perspectiva. Agora, o que está acontecendo, né? Todas essas medicações, coisas que já estão aqui,
eles têm a obrigação de ir. Então, acho que as associações médicas é um ponto fortíssimo para a gente trabalhar e conscientizar através Sem dúvida. Eu tive agora no Rio Grande do Sul, o pessoal lá quem é mais forte não são os neuros, são os geneticistas, né? Mas assim, ó, o pessoal da HDIN está conseguindo uma aliança muito bacana com o pessoal da genética do HC de lá. Então, assim, você vê a força que a associação, que a HDIN ficou muito tempo mais apagada, agora que eles estão ressurgindo, né? Então, eles estão conseguindo muita coisa. Porque é como você falou, tem que ser por aí mesmo, porque essa coisa de você falar de número, nossa, isso é geral, em qualquer lugar. É geral. E aí? É isso, gente. Ana, assim, eu acho assim, o que a gente podia fazer? Como você está com essas anotações, você podia colocar essa pauta depois na página da Aliança Distrofia, para todo mundo saber dessa pauta. E assim, cada um que for conseguindo coisa nos seus estados, a gente pode dar essa devolutiva também. Eu vou colocar e vocês vão acrescentando. Então, a gente vai acrescentando nessa pauta aí na página da Aliança Distrofia, e conforme a gente for conseguindo alguma coisa, olha, hoje eu mandei um ofício para a Associação Médica, olha, hoje eu tenho uma audiência com o deputado tal, com o senador tal. Então vamos começar a nos conversar, assim, ver o que a gente consegue pra gente ir se articulando, entendeu? E falando a mesma língua. Eu acho que a gente pode iniciar por aí, Ana, porque tem que iniciar por algum lugar. Não, eu acho que tem que iniciar assim. Então vamos começar a iniciar polarizando, como a Déia falou, como todo mundo falou, na aliança, e tudo colocar na página da aliança. Olha, eu consegui isso, consegui aquilo, eu tive essa poder falar em nome, né? Para falar em nome, sempre falar em nome da aliança. Olha, eu sempre sou falar em nome da Aliança Distrofia, que tem tantas instituições. Então, tudo isso aí você já coloca a partir de hoje para a gente poder ter esse discurso. Olha, eu sou uma associação que estou ligada na Aliança Distrofia Brasil, que tem tantas instituições, que tem tantos associados, coisa e tal, e eu vim aqui, eu estou fazendo esse ofício para isso. Essa questão da credibilidade é muito forte. Inclusive, a gente conseguiu alguma coisa na imprensa. Sim, sabe? Eu acho que isso que a Déia... É verdade, temos uma jornalista aqui. Sim, uma jornalista-psicóloga. Então, assim, eu acho que a imprensa também é uma coisa importante, né? Mídias sociais. Com certeza, acho que a hora que a gente for bater na porta lá do Supremo, tem que ter a imprensa. Assim, eu conheço o Jairo Marques, que ele tem aquele blog, assim como você, da Folha, né? Eu conheço bastante a Cristiane Segato, inclusive, ela foi uma coisa que ela falou muito, ela foi muito contra essa, por isso que eu lembrei desse disparate, dessa pílula do câncer, que eu não sei falar o nome direito. Fosfetanolamina. Exato. Então, e muitos jornalistas que assinam por Ciência e Saúde foram muito combativos, assim, nessa questão de confusão do que era válido ou não. Então, é muito importante essa credibilidade para questão cai nesse viés de dizer você perde. Aí é complicado de reverter também. Isso são informações que os ministros vão muito observando. Acho que as decisões são muito... Porque é isso que eles vão basear. Então, por exemplo, os nossos números são assim, são polos, né? Exato. Os valores é aquele polo lá que a Júlia citou, $300 mil por ano, que assusta. E a questão do número de meninos que participou da pesquisa e os resultados, a gente tem 12 meninos que participou da pesquisa. O resultado demora 5 anos para você ver, 3 anos. Então, assim, para a gente usar isso aí, se você for com esses números, a gente não consegue nada. Isso aí a gente tem que ficar só entre nós aqui, essa conversa, entendeu? Tem que ficar entre a gente, porque a gente tem que bater nessas coisas positivas, para a gente partir do começo. Que é primeiro o Supremo ser favorável a nós. Como a Ana falou, eu também acredito que vai ser. Mas a gente nunca sabe, né, Déia? A gente tem que ficar com o pé atrás. Porque se sair um não de lá, exatamente. Ou se falar em números, assim, que a gente tem os subsídios, então esse investimento é altíssimo. Mas sei lá, colocar anos e anos da pessoa em assistência de outros tipos, mensurar mesmo os custos. Os valores, quanto que custa um CTI por dia. Exatamente. Entendeu? Isso outro dia eu vi a Ana colocando isso. Quanto que custa um CTI por dia? Ela colocou lá um valor absurdo. Entendeu? Então esses meninos podem ficar dias e dias. Isso é um custo da sociedade. Não importa se é SUS, se é plano de saúde. É um custo da sociedade. Alguém está pagando. Então é um custo que vai vir para toda a sociedade. Para quem tem e para quem não tem. Então essas coisas é importante a gente colocar. Sabe? Porque a primeira coisa que a gente vai ouvir lá, o país está num momento que foi aquilo que a
xará falou. O país está num momento econômico difícil. Entendeu? Mas assim, mesmo estando num momento econômico difícil, a gente tem que mostrar para eles isso. Se não tiver os remédios, a gente vai ter. E eu acho que dá para fazer uma previsão assim, custo de 20 anos, né? Tem essa questão de 20 anos. De 20 anos e assim, daqui. Então a gente vai precisar de alguém aqui no nosso grupo que consiga fazer esses números, essas projeções. Alguém que conhece alguém que está no grupo que tem essa habilidade. Porque isso a gente sabe que é assim, mas eu, por exemplo, não tenho habilidade de pensar nisso. Mas tem que ser essa fotografia. Essa fotografia para político, isso aí é muito bom. Para o poder público, isso aí é importantíssimo. Então, quando a gente for lá, a gente tem que ir com esses dados, entendeu? Para o poder público. Porque tem muita coisa. Por exemplo, a questão da não pactuação, que eu bato muito nisso na minha atuação, né? A maioria dos estados, eles não pactuam as poucas políticas que tem. Então, como que funciona no Brasil? Você tem a lei. Se o estado e o município não pactuar, não adianta. A lei está lá, mas é só através de judicialização. Então, você tem que mostrar para o estado que a judicialização é cara. Porque, por exemplo, o estado não pactuou. Quantos estados hoje pactuaram assistência ventilatória? Acho que dá para contar um texto. Quantos, Ana? 5, 6 estados? Quantos estados nós temos no Brasil que pactuaram assistência ventilatória? Os 6, 7? São pouquíssimos, né? Então, aí o que você tem que mostrar para o gestor público? Você não pactuou, entendeu? A pessoa, a família vai justificar. Né? Você vai ter, quando o juiz der a liminar, você vai ter que tirar a verba de algum lugar. Você falou uma grande coisa. Da publicidade, da segurança, da educação, você vai ter que tirar, porque você tem que cumprir. Porque senão, quando chega na terceira vez, o juiz manda tirar do patrimônio do secretário de saúde, se não cumprir. Então não é melhor você pactuar, porque aí você vai prever no orçamento, entendeu? Vai ter uma dotação orçamentária. A dotação já começa a trabalhar na dotação orçamentária. Então, assim, duas coisas. Então, por exemplo, você falou da gente abrir uma frente, que é a frente do diagnóstico precoce. Beleza, é importante. A frente da pactuação das leis já existentes é importante também. Porque não adianta ter a lei e não estar pactuada, gente. Porque a gente não consegue nem o básico do que está na lei, que é uma ventilação não invasiva, que é um home care, quando chega o momento do home care, também está na lei. Mas não está pactuado. Então, assim, a gente tem que ter esse discurso também. Por isso que aqui eu falo, a gente tem que ter esse desenho, sabe, de números e mostrar para ele. A não pactuação sai mais caro para o poder público. Ela sai mais caro por quê? Porque aqui que a Ana falou, porque não está o Coffee Assist lá, aí eu vou pedir um individual para mim. Você vai pedir o teu individual, você vai pedir o teu, e um Coffee Assist custa 40 mil reais. O individual vai sair muito mais caro. Muito mais caro. É muito melhor pegar um. E ele não tem dotação orçamentária para isso, porque não está pactuado, ele não tem dotação orçamentária. Então, a hora que o juiz manda comprar, ele dá 10 dias para ele. Aí ele tem que tirar a verba de algum lugar. Ele vai tirar da educação, da segurança pública, da publicidade, seja lá o que for, ele tem que tirar. Porque aí, na segunda vez que o juiz dá a segunda liminar, ele dá 5 dias e fala, se não cumprir, eu vou tirar do patrimônio do secretário de saúde. Aí, nem assim ele não consegue, porque vai lá, não tem patrimônio, está no nome da mulher, do filho, aí ele fala assim, então prende o secretário de saúde. Aí o governo tem que... É assim. Essa forma. Aí paga 20 vezes mais caro. Aí paga 20 vezes mais caro, entendeu? Ele paga 20 vezes mais caro, e aí ele dá assim, É que o Brasil é dá de burro. qualquer jeito. O Brasil foi burro. Dá o equipamento de qualquer jeito. Aí a família, aquela família de menos acesso, ela recebe, por exemplo, um Trilogy ou um Bipap, que foi dado de qualquer jeito. Ele não manda um fisioterapeuta na tua casa treinado para ver qual que é a máscara, para regular o aparelho. Aí a família chega e me liga lá na associação, e agora? Chegou aqui o aparelho. Como que eu faço para ligar? Não, tem o pior, Rosana. Chegou o aparelho, não, ele vai dar o aparelho, mas você tem que dizer os parâmetros. Então, é isso que eles falam, como que eu regulo? Cadê os parâmetros? Aí liga pra mim, a família cuidadora, ele diz, Rosana, o que eu ponho aqui? O fisioterapeuta do meu filho aqui do posto de saúde falou que tem que ter os parâmetros. Entendeu? É complicado, porque aí para ter os parâmetros, você precisa de um monte de coisa. Então, às vezes, ele consegue o aparelho e não está usando ou está usando errado, né, Ana? Então, assim, vocês estão vendo como que é um monte de coisa que encadeia? Então, assim, a gente não tem o básico. A gente, na verdade, eu costumo dizer assim, eu me sinto, às vezes, Ana, como Dom Quixote, sabe? A gente está lutando contra os moinhos, mas a nossa briga é contra o vento.
2 ou 3 ações que a gente poderia ordenar em primeiro lugar para se focar e organizar a bagunça, né? Vamos começar a organização da bagunça, então. Quando que está prevista a votação novamente no STF? Não está previsto. O ministro pede vistas, pode ser que você acorde segunda-feira e ele chame todo mundo. Nossa, seria excelente. Você tem uma discussão que está com Amigos da Corte, a Costure, nessa? Tem uma possibilidade, quando são votadas essas questões no STF, que a sociedade civil se organizar e entrar como o que eles chamam de amigos curi, são amigos da corte. E daí o advogado da instituição vai e defende a posição dessa sociedade civil. Então, Bom, mas isso, eu acredito que os prazos já... Bom, vamos fazer essa coisa aqui. Então, assim, eram 2 frentes, né? A frente STF, a frente seria doenças raras, /CONAD, /saúde, é isso? E tem também o cadastro, né? Então, que isso é uma coisa individual, que todo mundo se comprometa de divulgar esse cadastro. E preencher. E preencher, claro. Mais que divulgar. Mais que divulgar, preencher. Então, assim, a gente tinha falado assim, o Instituto Baresi que tem o Instituto Baresi que participa do CONAD, né? É isso? Não, o Instituto Baresi não participa do CONAD. O Instituto Baresi ele participou só da lei de raras. Nós tínhamos um grupo de trabalho em Brasília. Então ele vai ter influência no Supremo Tribunal Federal, é isso? Não, ele é um instituto que ele lida só com doenças raras. Como eu te falei, eles eram ligados ao governo. Então, assim, compactuar. Então, eles têm uma pauta já para essa questão do Supremo Tribunal Federal, Ana, está na página deles. Quem quiser acessar, eles já têm uma pauta de defesa. O que eles defendem na questão do julgamento do Supremo Tribunal Federal? Bom, então o Instituto Baresi, eu contato isso aqui, a Rosana vai resolver isso. Eu vou conversar com a Adriana, que é do Instituto Baresi. Tá. Aí tem também o Viamara Gabrilli, o que ela já pode... tem uma pauta desse negócio do Supremo. Né? A Mara, ela pode ajudar a gente também, lá em Brasília. A Mara eu consigo falar, tranquilo. Eu acho que é importante definir exatamente o que vai levar para eles, né? Se vai, porque para fazer todo esse levantamento falado... Ó, deixa eu te falar umas coisas que tá na pauta deles, assim, que não é muito simpático, mas que a gente tem que, às vezes, um pouco concordar. A primeira, eles têm 3 coisas na pauta deles. A primeira coisa é uma coisa um pouco polêmica, mas eu acho que a gente tem que concordar nessa questão do Supremo. Eles dizem o seguinte, ó, primeiro, eles têm que considerar no julgamento, eles têm que começar atendendo os que já estão judicializados. Porque se eles julgarem improcedente, até aqueles que já estão judicializados, no caso do Otaluri, por exemplo, já está recebendo, ele para de receber. Ele para. Então a primeira coisa na pauta deles é que já tem que atender quem já está judicializado. Né? Mas, em princípio, eles defendem abrir para todos, que é o mesmo que nós defendemos. Mas, em primeiro, é o que já está judicializado. Então, assim, a gente tem que estabelecer uma pauta. Por isso que eu estou falando. A gente tem que ver se a gente concorda. Eu vou começar com a Adriana. Vou colocar algumas coisas que foram colocadas aqui. E, em princípio, eu acho que a pauta deles é... Pra gente ver como é que nós dessas ações que vai vir agora, tá? Outra coisa, a FAG, que a Cecília não veio, mas a gente fala com eles, a FAG entrou no CONAD. Então, assim, como outra, eu acho que a gente precisa ir, um grupo precisa ir para Brasília conversar com o CONAD. É muito importante para ter o apoio deles. Então, mas eu acho que aí, essa parte eu... Mas aí não podia falar com a Cecília, porque a Cecília agora tem assento. O que é? No CONAD. A Cecília da FAG. Então, ela devia ter vindo aqui. Ela falou que viria, não veio. Ela foi eleita agora, tem assento no CONAD. Podia falar com ela. Eu falo com ela. É o que eu vou falar. Na verdade, era para eu estar lá depois de amanhã, mas como eu estou aqui, eu não posso estar lá, porque tem um evento lá agora dos franceses. Mas só que eu vim para cá e... Outra coisa é enumerar as outras associações. Assim, a procura da ela, tranquilo. Enumerar as associações.
Alguém quer falar com a Fátima da Abrame? Posso falar com ela. Quem é amigo da Fátima? A gente pode falar também. Você fala, Rosana Fátima? A Fátima fala com a Fátima. Então, a Abrame é muito forte, né? E né, a gente não tem no Nordeste muitas associações de distrofia, né? Não tem, né? No Nordeste, tem uma no Rio Grande do Norte, mas que ele apaga, não parece muito. E a Fátima será que carrega tudo, né? Eu acho que é a Fátima mesmo. E tem as pessoas de São Paulo também, né? As meninas de São Paulo tem no Rio, tá? A Mia vive, né? No Rio. A Mia vive em São Paulo. Isso é tranquilo de falar. Mas assim, eles estão recebendo a Biogen. Não sei se eles estão numa luta separada ou entramos no mesmo guarda-chuva de remédios órfãos. A gente tem pessoas Remédios órfãos seriam bons. A Fátima, ela tem braço da distrofia. Já a AME no Rio a AME em São Paulo também, é só a AME mesmo. Não, estava só com mais então fala com a Fátima. Eu não sei, até onde eu entendo, posso estar falando besteira em relação à AME do Rio, se eu estiver falando, me desculpe. Mas eu sei que a Fátima lá, ela a questão da distrofia está com ela sim. Tá. Aí aqui tem quantas, né? Quantas associações? Tem ela, tem a OAPD, tem mais de associações. Vocês estão representando aquela mãe do Shane Becker. Mãe do Shane Becker, só aqui já tem todas essas, pode ir anotando aí. Tá, então vamos anotar. Não, esse aqui eu já sei de cabeça, para as associações presentes. A Fernanda ela tá cuidando também, Fernanda da Gazinha. Bota a Fernanda. O meu travou aqui, eu não estou conseguindo mais agora, porque tinha opção de perguntas aqui para você, inclusive. Se alguém puder abrir aqui, que eu não quero abrir aqui. Então tem a Gadinha, a BDM, a Cadinho, a Doni, a Badinha entrou também, mas a Clara tá embaixo. Vou falar com elas depois, né? Mas a Badinha vai entrar. Elas são bacanas. E que mais? A mãe Gene, né? Mães do Shane Becker, a OAPD Seguros. Agora. O APD. Mais? Tem a Ascadinho, em Florianópolis, né? As Cadinhas tem que ser uma, né? Eu posso falar com as meninas. Pode falar com elas também. Qual que é uma outra que eu lembro que eu encontrei lá no evento da FAG, que elas são muito boas, até Quem que é o presidente das Cadinhas agora? Peraí, tem uma que eu tô lembrando que é bem forte também, eles até distribuíram uma camiseta. Mais forte que a DMD, como é que é? Mas é do interior de São Paulo, é a Carla. A Carla. Eles têm bastante. Mais forte que a deficiência. Mais forte, mais forte que a deficiência. Mais forte que a deficiência e mais forte que a DMD. Eu conheci eles no evento da FAG. Eles são bons. A Carla entra, é só falar com ela. É só falar com a Carla, que ela entra. Eu acho que poderia falar com ele. Então, assim, contatar. E tem a Sheila também, né? A Sheila, lógico, da Bahia. Ela com certeza. Como chama da Bahia mesmo? A Sheila. Peraí, a BD, como é que é? Associação Baiana ABDM. Distrofia ABDM. Contatar a Carla. Quem mais vocês falaram? A Ascadinha, né? Quem mais? Mais fortes que a deficiência. Que é a Carla. A Carla, Isso é a Clara e a Badinha. A Clara tem bom acesso também com a menina Bahia, Não, mas a Sheila tá junto. A Sheila tá. Já tá aí também, a Sheila. A Sheila tá fazendo muita coisa. Todo mundo aí, mas é o quê? Porque eles assinarem uma carta junto com a gente. É que a gente vai assim, vai agora. Não é que tá fundando, tá fazendo uma reunião. Tá fundando. Para colocar todo mundo no estamos nos reunindo para fazer uma grande associação que engloba todas, né? Tá bom. Então, mas aí, tipo assim, fazendo uma outra reunião ou uma carta e ir lá para... Não, a gente vai fazer tipo uma ata, né? Constrói um documento. Coloca assim, todas as instituições assinariam. Por isso que a gente tem que contratar as pessoas para poder... Isso daí não tem a ver com a história de falar com o STF ainda.
Não, assim, a gente vai ter... na verdade, não ficou muito claro como vai chegar no STF. Pois é, isso que a gente precisava pensar, como é que a gente vai fazer isso, né? Que a gente está falando até assim, porque para chegar lá, a gente tem que ter... Falar com Mara, falar com a FAG, falar com a Banff, com esse, com aquilo, mas... Nossa, faz muitos anos que eu não tenho contato. Mas o Luiz Roberto Barroso foi o advogado da movimento, né? Ele foi amigo escuro. Para os novos que não conhecem, existe um movimento, chamado Movimento em Prol da Vida. Movimento em Prol da Vida, na época da célula Tronco e tal, cuja presidenta fundadora é esta pessoa que nos olha. O Luiz Roberto Barroso, ele usou bastante isso, né? Quer dizer, foi uma porta de entrada dele no STF, foi uma bandeira muito forte, porque ele ficou dessa questão do Estado Tronco, de anencefalo, então ficou... E agora ele foi falar aquela besteira. E daí ele... E agora ele foi falar besteira lá no dia de julgamento. Então, por isso é que eu fiquei impressionada. Aquele dia eu fiquei zangada com ele. Fiquei bem zangada, porque eu tinha ele em alta conta. Pois é. Então. Falar uma bobagem daquela, acho que ele deve ter entendido. Ele falou assim que o Estado é impossível o Estado dar tudo para todo mundo. Eu acho que é, mas não é tudo para todo mundo. Só para alguns, né? É o que precisa para quem precisa. Se ele usar esse critério, não é possível o Estado dar tudo para todo mundo, tem que cancelar todos os programas sociais. Porque os programas sociais também não é para todo mundo, é para quem precisa. Então, assim, eu acho que ele não pensou, ele foi muito infeliz de colocar. Exatamente, foi justo ele falar isso, porque foi ele que falou isso. Bom, eu não sei, né? Eu acho que assim, vamos contratar, eu vou ver com a Mara o que ela acha. Eu acho que e com a Cecília também. Eu acho que a gente tem que fazer esses contatos, dar uma pensada, sentar. Se alguém tiver à distância, tiver algum... Deve ter advogado aí também, né? Dos pais. Eu sempre tenho advogado, eles nunca aparecem nessas horas aí. Né? E aí, se alguém tiver uma ideia... E aí a gente pensar num documento, numa ata, fazer um documento falando dessas ações. E ver qual é o caminho mais fácil, mais... A gente tem que escrever, eu ajudo vocês, a gente vai pensando em escrever. E aí esse documento vai ficar onde? Então. Você está falando em nome deles ou você vai falar? Não, eu participo. Você não quer falar com a Bia? Então tem um outro grupo que chama Abdim Viver Sem Limites, que é o grupo dos ex-pacientes da Abdim. Aí, ó, que né? E eles são a presidente é a Viviane, né? Então você podia falar com a Viviane, tá? Você também está nesse grupo? Aí, ó. A Alessandra também. Gente, olha, eu acho que essa reunião já foi muito produtiva. Então já fica... Eu já vejo assim, vocês me dão um retorno. Foi muito produtivo. E só explicar a cabeça aqui. Então, hoje, está se fazendo aqui também, fazendo com que a gente vai assinar um termo que, de fato e de direito, né, a gente tem aliança que não está tirando. As associações locais vão continuar fazendo seus trabalhos, mas a gente vai falar nacionalmente, na fala única, através e até as ações que a gente começa a fazer pontualmente em estados e cidades, que a gente pegue essas ideias da aliança e divulgue. E outra coisa seria interessante assim, que cada associação que for fazer um evento, coloca a Doni vai fazer um curso. Então, a Doni Aliança Distrofia Brasil. Divulgar depois, né? Ou antes, para quem tá, então assim, sempre vai ser assim, a Doni, a PDM, a Aliança Distrofia Brasil, a PDM, /PDM, alguma coisa por aí. Na verdade, unir forças, né? E falar... Assim, que nós todos vamos ter que pertencer ao mesmo guarda-chuva. Exatamente. Eu acho que é importantíssimo isso que a gente tem que fazer daqui para frente. Porque aí, assim, a gente não vai falar, se na hora que um de nós estiver em Brasília e falando, mas você está sozinha, não. Eu tenho associações em todos os estados. Eu sou da Aliança Distrofia Brasil, eu sou uma instituição ligada... Que pertence a essa aliança. Se essa aliança se fortalecer mais tarde, a gente pode assim, oficializar mesmo. Mas nesse primeiro momento, então, não vai
se juntar com as outras doenças raras? Vai se Não, fortalecer? eu acho que assim, a gente vai fazer contatos. Vai fazer Vai contato. tentar Se eles juntar. quiserem, se eles quiserem somar com a gente, porque na verdade é a questão do Supremo, né, que você está falando. Porque Então, se chega a carta de um jeito, Porque assim, a gente vai falar com a Abrame, eu vou falar com a gente vai falar sobre Procura os da medicamentos. Ela. O nosso discurso com essas outras é em torno dos medicamentos órfãos, que é o que vai ser discutido no Supremo. É o custeio dos medicamentos órfãos, entendeu? Então, acho que quando a gente fizer contato com essas associações, olha, vocês têm interesse nisso, tá? Então, Agora eu quero fazer uma pergunta para Então. vocês. Assim, está chegando já para mim algumas solicitações para fazer relatório para ter piercing, né? Apenas que eu ia fazer. Então. No caso, o meu filho já entra no 51, por exemplo. Então, o seu e de muitos mais, né? Ele faz, Então, na verdade, eu queria saber se vocês acham que deve ser feito uma vez assim, que não tem estrutura para fazer essa medicação, ou é melhor a gente forrar os contatos, ampliar e deixar para o ano que vem, ou já faz, porque de repente um juiz já vai me chamar, até quando me chamar, ou alguma outra pessoa, não sei, algum outro médico, né, e falar assim, você tem onde fazer? Não, não tenho. Você assume? Você conhece a droga? Não, eu não conheço. Você tem apoio da empresa? Não, eu não tenho apoio da empresa. Tá? Então, não. Então, assim, eu nunca tive medo de botar a cara para bater, vocês me conhecem, tá? Mas eu não sei se... Na verdade, assim, eu jogo muito dos dois lados. Na verdade, eu tô aqui meio que como médica, mas também sou mãe, né? Vocês sabem. Então, essa é uma faca de dois gumes. Então, essa é uma faca de dois gumes. Até porque você está lidando com pacientes em estágios diferentes. Por exemplo, o filho dele é novo ainda. Ele tem esse ano, ele tem outro para esperar. Mas se fosse o seu, o meu, o de outros aqui, não teriam esse tempo. O seu não teria esse tempo para esperar. Exato. Entendeu? Na hora de sair o remédio, você já tem que dar, porque eles não têm tempo. Exato. Então, assim, agora, não, eu estou falando o seguinte, como médico e mãe, não, você não entendeu a minha pergunta. Eu não estou Arriscar, falando eu como médica, eu estou falando ela como juiz. Como juiz. De arriscar muito, de falar não para tudo. Então, essa é uma questão, é isso que eu estou falando. Porque tem toda essa questão, mas aí Ele também vai tem... chegar para mim e vai me fazer perguntas que eu não vou ter respostas. E ele pode me negar. E aí Então, entra é isso naquilo que aí. você falou. Vira jurisprudência, vai servir de exemplo para vários. Porque vira pra sobre vocês. jurisprudência, entendi. Então, entendeu? Essa é uma coisa muito Se vocês legal. querem que... Assim, eu já estou com o relatório pronto em casa. Então, é só pôr o nominho do Pois filho é, de mas cada aí um. sabe o que vai acontecer? Agora eu Você quero vai receber saber... a família que vai falar assim pra você. Essa é uma questão. Eu estou me colocando na sua posição. Você vai receber a família e falar assim, ó, Ana, pode fazer porque eu sou uma família que eu tenho posses, eu vou bancar tudo isso. Mas você também vai receber aquela que quer e vai falar assim, ó, eu não tenho... Não, Rosana, não é isso. O problema a ação vai ser de graça. Eu tenho uma faca que me faz ação de graça. Sim, mas é isso que eu tô O problema é o juiz. como é que vai chegar o remédio? Como é que vai, o juiz vai ver ele vai falar, você tem estrutura? Não, eu não tenho estrutura. Eu vou arrumar. Aí eu vou perguntar, você tem convênio? Ah, eu tenho. Você tem? Não, eu só vou pelo SUS. Tá? Então, assim, SUS, você tem condição de me receber? Não, eu não tenho. Tá? Então, assim, na verdade, assim, eu estou sem a empresa. Tá? Então, eu estou perguntando para vocês que, assim, a gente tem uma série de ações, tá? Que eu não tenho medo de fazer e de pôr a cara para bater, não tem problema nenhum. Meu medo é ter uma negativa. E aí você abriria um precedente negativo. Em vez de você abrir porta, você fecha. Então, o que vocês acham? Porque se você tiver a primeira negativa, todos os outros juízes vão se basear naquela negativa. Se você tiver uma positiva, então isso realmente eu acho que é um perigo muito grande. Que aí seria prudente ter o contato da Sarepta primeiro, abrindo aqui. Na verdade, Bela, não tem Sarepta. A Sarepta não está no Brasil. Isso, não está. Tá? Assim, quem vai trazer ou não o remédio são as famílias, é que você não sei se você chegou, são as famílias e é o governo. E é o poder público. Tá? Então,